Aqueles ladrões pensaram que estavam apenas roubando cogumelos de uma montanha comum. Eles não faziam ideia de que aquela floresta pertencia a um druida reencarnado. No início, tudo parecia fácil. Entraram na montanha e colheram cogumelos valiosos. Agiam como se tivessem feito aquilo várias vezes. Um deles repreendeu o parceiro pela forma bruta. Sabiam que danificar os cogumelos reduziria o preço. Para eles, aquela montanha era apenas um baú de tesouros gratuito. Estava cheio de ervas, raízes e cogumelos raros. Então, algo estranho aconteceu. A floresta ficou em silêncio. Animais selvagens começaram a se reunir ao redor. Encaravam os invasores como se esperassem uma ordem. Os ladrões congelaram. A ganância era maior que o medo. Em vez de fugirem, tentaram roubar ainda mais. Esse foi o maior erro deles. Nos bastidores, Se-Hyun observava tudo através de Oren. O pinheiro gigante era o coração de seu território. Usando a árvore como olhos e ouvidos, ele se conectou a cada ser vivo. Os animais, a névoa e as vinhas começaram a se mover sob seu comando. Aqueles ladrões roubaram a pessoa errada. No momento em que Se-Hyun decidiu puni-los, a montanha tornou-se um pesadelo. A névoa engoliu a floresta. Animais avançaram de todas as direções. Os ladrões gritaram e correram por suas vidas. Não havia para onde escapar. Para encerrar a lição, Se-Hyun convocou vinhas do solo e os prendeu. Quando o chefe da vila e a polícia chegaram, os ladrões estavam dominados pelo medo. Tentaram alegar que demônios e árvores os atacaram. Ninguém acreditou na história ridícula. Eles não enfrentavam um demônio. Enfrentavam um druida capaz de fazer a floresta lutar por ele. Mas como ele foi parar naquele corpo? Nos tempos antigos, existia a tribo dos druidas. Eles protegiam a harmonia e a ordem. Eram reverenciados pela pureza. Entre eles estava nosso protagonista, Teófilo. Ele viveu uma vida de alma pura e entrou no ciclo de reencarnação. Vagou pelo cosmos procurando um receptáculo compatível. Após muito tempo, encontrou um digno. Era um receptáculo frágil como uma bola de vidro, cheio de dor, mas perfeito. Cansado de esperar, Teófilo habitou o corpo escolhido. Era um homem moribundo chamado Kang Se-Hyun. Ao abrir os olhos, ele viu um jovem chorando ao seu lado. O rapaz o chamava de irmão. O cheiro pungente do quarto o atingiu com força. Ele descobriu que estava em um hospital. Acordou no corpo de um jovem acima do peso. Imediatamente percebeu que havia algo muito errado. O jovem ao seu lado continuava falando. Embora nunca tivesse ouvido aquele idioma, ele registrou tudo no cérebro. Entendeu naturalmente. Ao mesmo tempo, surpreendeu-se com as memórias do receptáculo que ainda permaneciam. Tudo ficou intenso quando encontrou o olhar de Si-Woo, o irmão de Se-Hyun. As memórias de Se-Hyun inundaram sua mente. Ele segurou a cabeça com dor enquanto gritava. Tudo, desde sua identidade até a dor que ele sofria, inundou seu cérebro de uma só vez. Ele viu a maneira como o homem encontrou seu fim e toda a sua jornada de vida. Após herdar as memórias, ele desmaia. Acorda algum tempo depois. Embora fosse estranho sentir as lembranças de Se-Hyun inundarem sua mente, ele se alegra. Não precisará lutar para se adaptar ao mundo moderno. Ele aceitou seu destino como Se-Hyun. O corpo que herdou é totalmente inesperado. É um corpo com sobrepeso de 170 quilos e uma cintura enorme de 127 centímetros. Aparentemente, a razão pela qual Se-Hyun morreu aos 28 anos foi um infarto do miocárdio e complicações de hiperlipidemia. Agora que Teófilo tomou seu corpo como receptáculo, ele faz uma promessa. Tornará este corpo saudável. Ele começa a correr enquanto ainda está dentro do hospital. Teófilo sabe que assim que seu corpo ficar em forma, será o receptáculo perfeito. Ele não se preocupa em seguir o caminho difícil. Em sua vida passada, conseguia ficar uma semana sem comer, sem morrer. Ele já está acostumado com uma vida dura. No entanto, há um problema. A força da natureza que ele consegue reunir é muito baixa, comparada ao que está acostumado. É tão baixa que tudo o que ele coleta ao longo do dia só consegue fazer florescer uma única flor. A força da natureza é a fonte do poder misterioso usado pelos druidas. É também a força motriz que mantém Se-Hyun vivo. Embora ele consiga reunir a força da natureza, ela se dispersa rapidamente. Isso é um grande problema para um druida. Se-Hyun descansa em um banco público pensando em como resolver as coisas. Seu irmão aparece. Ele o repreende por já estar se estressando logo após acordar. Se-Hyun tenta dizer que está bem.
Si-woo insiste. Seu coração está fraco e ele deveria estar descansando. Si-woo senta-se com ele e diz que a criança que ele salvou tem 6 anos. Aparentemente, no último ato de Se-yeon, ele jogou seu corpo na frente de um patinete descendo a colina como um foguete. Embora ele tenha se ferido ao salvar a criança e ficado em estado crítico, sentiu um alívio. Foi depois disso que ele desmaiou devido ao infarto do miocárdio, logo após salvar o menino. Se-yeon provoca o irmão dizendo que salvou a criança porque ela era fofa. Si-woo cobre o rosto para esconder o orgulho, enquanto diz que o irmão fez uma coisa muito boa. No entanto, ele pede que Se-yeon tenha cuidado. Se ele se for, não restará mais ninguém. Ouvir o irmão falar dessa maneira enche seu coração de uma alegria que ele não sentia há muito tempo. Mesmo assim, Se-yeon conclui que ficar saudável é a prioridade. Nesse momento, Se-yeon choca Si-woo ao dizer que já pediu demissão. Isso força Si-woo a perguntar por que ele faria tal coisa. Se-yeon responde que o líder da equipe roubou o projeto em que trabalhou por meses. Si-woo ouve isso e grita de raiva. Ele sabe que o culpado é um garoto rico e mimado. Ele finalmente entende por que Se-yeon estava tão estressado. Se-yeon reage a isso casualmente. Si-woo fica surpreso por Se-yeon não estar perdendo o controle. Se-yeon responde que apenas aceitou as coisas como elas são. Si-woo, então, sugere que ele tire férias para descansar e não fazer nada. Se-yeon revela seu plano de se mudar para o campo. Ele diz que vai se mudar para os arredores de Gyeonggi-do para começar a cultivar. Si-woo fica chocado ao ouvir isso. Ele sabe que a agricultura é um pouco exigente. Se-yeon responde que não vai para lá para cultivar, mas para focar em sua saúde. É basicamente uma maneira de ele se recuperar. Si-woo não fica totalmente surpreso, já que Se-yeon sempre gostou de cuidar de plantas. Isso significa que ele pode aproveitar a oportunidade para cuidar de um pequeno jardim e se exercitar. Na perspectiva de Teófilo, ele também precisava de uma floresta para estabilizar sua embarcação. Teófilo é um druida. Não ter uma força da natureza por perto não lhe parece certo. Então seu irmão sugere que ele volte a gravar para o YouTube. Ele lembra a Se-yeon que seu antigo canal sobre plantas ainda está ativo. Se-yeon responde que não tem muito interesse, mas Si-woo insiste. Ele lembra que Se-yeon fazia isso o tempo todo. Na verdade, ele revela que as pessoas ainda deixam comentários perguntando onde ele foi. Em sua defesa, Se-yeon afirma que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é apenas desperdício de energia. Si-woo diz que está apenas preocupado com o que o irmão fará sozinho, isolado no campo. Si-woo então usa seu rosto adorável para pedir que o irmão poste pelo menos alguns vídeos simples, nem que seja apenas para ele. Vendo como seu irmão é fofo, Se-yeon acha difícil dizer não. Ele acaba concordando. Se-yeon avisa a Si-woo que fará os vídeos, mas não mostrará o rosto. Só postará quando tiver vontade. Será como um tipo de diário. Si-woo garante que apenas postar já é mais do que suficiente. Eles estão no meio da conversa quando uma mulher chamada A-young aparece na cena, chamando o nome de Se-yeon. No momento em que seus olhos se cruzam, a respiração de Se-yeon para. É uma reação involuntária de seu corpo. Isso indica que Se-yeon realmente ama quem quer que ela seja. No entanto, ao mesmo tempo, os instintos de Teófilo gritavam um aviso. Ele estava encarando uma mulher que Se-yeon amava, mas, nas memórias de Se-yeon, ela era uma verdadeira serpente. Embora Se-yeon a amasse, ela explorava essa fraqueza. Ela usava Se-yeon para suas tarefas mais pesadas. Ela fazia questão de culpar Se-yeon por qualquer erro que ela cometia. Mesmo sabendo que ela é uma pessoa terrível, Se-yeon continuava tolerando seu comportamento desprezível. Ao ver que seu irmão tem uma visita, Si-woo se afasta. Ele diz que o verá mais tarde e sai para que os dois possam conversar. Após a partida do irmão, Se-yeon respira fundo antes de perguntar a A-young o que a traz ao hospital. A-young fica atordoada com a pergunta e começa a gaguejar. Isso é um choque para ela. Se-yeon sempre a olhou com olhos doces e falou com ela de forma gentil. É evidente que ela está chocada com a frieza repentina dele. Quando finalmente consegue falar, ela diz a Se-yeon que está ali porque o núcleo do projeto desapareceu. A-young não perde tempo e coloca a culpa em Se-yeon, dizendo que era um projeto dele. Mas ela mal sabe que não está falando com o Se-yeon que conhecia. Se-yeon responde casualmente que não se lembra do que ela está falando. Ele revela que passou por uma grande cirurgia que o fez perder a memória de algumas coisas. A-young entra em pânico e insiste para que Se-yeon tente se lembrar.
pois é algo muito importante. Se-hyun a surpreende ao dizer que o projeto não é importante para ele. Ele revela que já entregou sua carta de demissão. Portanto, tecnicamente, o projeto já não é mais dele. A-young fica em choque ao ouvir isso, pois sabe que a situação não a favorece. Ela recorre às suas artimanhas habituais, tentando agir de forma fofa diante de Se-hyun. Ela diz que terá muitos problemas se ele não a ajudar. Isso apenas aumenta o nível de desprezo que ele sente por ela. Ele não acredita que ela está tentando aplicar um truque tão descarado novamente. O nível de desgosto em seu rosto é evidente. Theophile percebe que Se-hyun tem um gosto péssimo para mulheres. Se-hyun se pronuncia. Ele diz a A-young que deixará passar o fato de ela ter usado ele. Ele deixa claro que sabe exatamente o que ela estava fazendo. Menciona como ela despejou todo o seu trabalho sobre ele, inclusive atribuindo os erros dela a ele. A-young fica surpresa. Ela tenta entender o que está acontecendo à sua frente. Mas Se-hyun apenas piora as coisas para ela. Ele diz que procurá-lo após ele já ter entregue sua carta de demissão é o nível mais baixo que alguém pode alcançar. A-young tenta se defender. Diz que só o procurou porque ele era o responsável. Mas Se-hyun a corrige. Afirma que ele não é mais o responsável. A-young perde o controle e finalmente revela sua verdadeira face. Ela rosna para Se-hyun. Diz que só fez aquilo porque estava preocupada com ele. Se-hyun fica satisfeito por ela ter mostrado suas verdadeiras cores. Ele entende que é importante cortar os laços kármicos entre ela e ele. Agora ele é Theophile, não é mais Se-hyun. Após dar a ela o que merece, Se-hyun se levanta. Ele diz a A-young que ela está livre para ir. Eles não têm mais nada para discutir. A-young tenta falar. Se-hyun a incentiva a enviar o que quer que seja por mensagem enquanto ele se afasta. A-young grita com ele. Deseja sarcasticamente uma rápida recuperação. Mas Se-hyun sabe muito bem que ela não lhe deseja nada de bom. Ele não se importa. O que ele fez deveria ter deixado claro que ele não quer nada com ela novamente. Além disso, ele planeja ignorar todas as ligações da empresa. Ele tem uma montanha de trabalho. Não pode permitir que eles o atrasem. Com isso, Se-hyun continua sua vida diária no hospital. Ele garante que se exercita todos os dias. Sua dedicação era tão impressionante que até aqueles que costumavam franzir a testa para ele começaram a torcer por ele. No momento em que a notícia de que Si-woo, seu irmão, é um famoso ídolo se espalhou, mais pessoas começaram a tratá-lo com gentileza. Eles lhe servem todos os tipos de pratos feitos de vegetais e frutas. Se-hyun provou uma vez uma fruta silvestre doce que o levou a outro nível de prazer. A fruta dissolveu em sua boca. As enfermeiras e os pacientes no quarto se surpreendem com sua reação a uma simples fruta. Eles o provocam. Agem como se fosse a primeira vez dele. Mal sabem eles que é, de fato, sua primeira vez. Se-hyun mente para eles. Diz que faz muito tempo que não come frutas. Isso acontece porque, comparado ao que ele comia como druida, os alimentos modernos têm gosto de paraíso. Enquanto come o morango, ele se vê caminhando por um jardim de druidas. Se-hyun até para de comer em um momento. Olha fixamente para a fruta em sua mão. Eles perguntam se há sujeira na fruta. Ele responde que está olhando assim porque é deliciosa demais. Conforme consome mais, ele finalmente percebe que a força natural da fruta está sendo absorvida por seu corpo. Se-hyun se surpreende. Ele nunca pensou que seria capaz de absorver força natural apenas comendo. Isso o incentiva ainda mais a se mudar para o campo. Após algum tempo, o dia de sua alta finalmente chega. Ele é despedido pela senhora que dividia o quarto com ele no hospital. A idosa o elogia por ser tão resiliente. Ela diz que nunca viu alguém conseguir perder 20 quilos em apenas 3 semanas. No entanto, ela avisa que ele ainda tem um longo caminho a percorrer pela sua saúde. Se-hyun garante à mulher que ele vai conseguir. Ele agradece à mulher pela preocupação. Deseja à idosa uma rápida recuperação. Ao tocar a mão dela, transfere uma grande quantidade de energia natural para o corpo da mulher. Isso não a curará instantaneamente, mas ajudará. A idosa elogia seu sorriso. Ela diz para ele nunca perder esse sorriso. Vê-lo sorrindo a faz sentir bem. A idosa lembra que Se-hyun vendeu sua casa. Ela pergunta para onde ele está indo. Ele responde que decidiu se mudar para o campo para se recuperar. Quer um lugar tranquilo, longe das preocupações da cidade. A idosa recomenda o Monte Tigre Branco. Logo depois, Se-hyun chega à antiga casa na montanha. Após limpar o mato, ele vai ao mercado para fazer compras. Precisa de vários itens. Assim que pisa no mercado, fica impressionado com a vitalidade do lugar. É um festival de aromas e cores. Uma versão em miniatura de um festival urbano. Ele descobre que um mercado de 5 dias não abre apenas no dia 5. Ocorre a cada 5 dias.
Ele encontra os lanches que viu nas memórias de seu receptáculo. Começa a salivar. Espera conseguir provar um pouco. Uma das vendedoras percebe seu olhar fixo. Ela o incentiva a comprar. Ele sai apressado para evitar a tentação e diz que está bem. Se-yeon está determinado a colocar seu corpo em forma, custe o que custar. Pouco depois, entra em uma loja de sementes. Encontra um vendedor idoso. O homem pergunta o que ele deseja. Ele aponta para as mudas de tomate. Diz que as quer. O homem fica surpreso e pergunta o motivo. Ele responde que realmente gosta de tomateiros. Pede algumas mudas de vegetais para wraps e saladas. Na verdade, quer um exemplar de cada semente da loja. O homem fica completamente chocado. Depois, pergunta se há videiras. O vendedor o leva até elas. Diz que tem videiras de 5 anos por 60 mil. O homem alerta que já é muito tarde para plantar. Avisa que o tomate cresce rápido se plantado corretamente. Mas se preocupa se as sementes brotarão, já que a estação está quente. O idoso diz que sua consciência não permite ficar calado. Se-yeon fica impressionado com a sinceridade do vendedor. Pede para não se preocupar. Garante que ficará tudo bem. Ele é um druida, afinal. Não há o que temer. O dono da loja fica satisfeito. Avisa para não reclamar depois. Se-yeon começa a embalar tudo. Despede-se do homem. O idoso o vê indo a outras lojas e pegando mais necessidades. O velho entra em pânico ao ver que ele tenta carregar tudo sozinho. Para ajudar, o dono da loja o acompanha até sua casa. Não havia como ele levar tudo aquilo em uma bicicleta. Ele não sabe disso, sendo um druida ignorante. Após descarregar tudo, ele empilha os suprimentos. Termina de arrancar o mato. Está no meio da tarefa quando um homem estranho aparece em seu quintal. Ele esconde uma arma. Se-yeon fica atordoado. O idoso de aparência severa fala com ele. Expressa surpresa por ser a primeira vez que o vê por ali. O velho pergunta a ele se pretende morar ali. Se-yeon está atônito demais para responder. Após aquele primeiro encontro estranho, o homem acaba ajudando-o no jardim. Ele diz que Se-yeon precisa consertar a cerca e o portão. Pode estar quente agora, mas ele precisa se preparar para o inverno. Caso contrário, ele vai sofrer. Acontece que o velho de aparência austera é seu vizinho, Jong. Aparentemente, Jong veio verificar o grandalhão que se mudou para a casa abaixo da montanha. Ele acabou compartilhando várias dicas de vida no campo com Se-yeon. Como um druida nunca recusa um professor, Se-yeon ouve atentamente tudo o que o velho tem a dizer. Ao mesmo tempo, Jong se surpreende. Ele achava que Se-yeon seria assustador por ser grande como uma montanha, mas ele é apenas um doce. Jong fica impressionado ao ver que o rapaz ouve os mais velhos. Ele decide que irá visitá-lo com mais frequência. Afinal, ele é novo na região. Uma hora depois, os dois terminaram de organizar o quintal. Então, Jong nota algo estranho. Ele percebe que não está fumando. Isso é muito incomum. Ele fumou por tanto tempo que geralmente tosse sempre que se levanta. Se-yeon pergunta se ele parou. Jong responde que está tentando se manter longe do cigarro. Ele está surpreso por não ter tossido. Mal sabe ele que seu organismo está sendo filtrado por estar perto de Se-yeon. Mais tarde, naquele dia, Se-yeon senta para assistir a um vídeo sobre saúde no YouTube. O médico aconselha os espectadores a preencher 50% das refeições com vegetais, 30% de proteína e 20% de carboidratos. Ele acrescenta que é melhor escolher proteínas magras, como peito de frango ou peixe branco. Ele revela que seguir a dieta certa é o fator mais importante para perder peso. Se-yeon ouve com atenção. Druidas são criados desde jovens sob a orientação de sábios. Seu longo treinamento ensinou que há algo a aprender com todos. Naquele cenário, a internet foi muito útil. Mas existe a questão da precisão. Ele sabe que só pode confiar em canais onde especialistas colocam seus nomes e carreiras em risco. Ele conclui que aquilo é o resultado de conhecimento acumulado ao longo das eras. De repente, ele ouve um som estranho à distância. Parece um pedido de socorro. Ele pega uma vassoura para se defender. Corre até a cerca e encontra uma mãe de cervo aquático com lágrimas nos olhos. Se-yeon larga a vassoura. Ele consegue fazer o animal entrar. Ele a conforta. Garante à mãe aflita que vai ajudá-la. Após a mãe cervo se acalmar, Se-yeon usa a ressonância selvagem para se comunicar. As emoções do cervo começam a fluir para ele. Momentos depois, ele finalmente percebe. O cervo pede ajuda porque seu filhote foi pego em uma armadilha. Se-yeon pede ao animal que o guie até onde o filhote está. Enquanto sobem a montanha, Se-yeon respira com dificuldade. Subir aquele terreno com um corpo acima do peso é exaustivo. Sua respiração fica curta. Seu peito aperta como se o coração fosse explodir. Mesmo assim, ele se recusa a parar.
encontrar. Ele precisa salvar o filhote o mais rápido possível. Após correr por um tempo, eles finalmente chegam ao local. O filhote está preso em uma armadilha. Se-Juan se preocupa ao ver o pequeno. O ferimento é mais profundo do que ele imaginava. Ele consegue ver o osso. Ele só espera encontrar algo útil por perto. Ele olha ao redor e percebe que tudo ao seu redor está violeta. Ele estava com tanta pressa que não notou a topografia incrível da montanha. Na verdade, ela possui uma imensa força da natureza. Com isso, ele sabe que o que precisa deve estar por perto. Ele se levanta para procurar. Em pouco tempo, encontra a erva medicinal de que necessitava. Mesmo sem saber que tipo de planta era, ele percebeu que ela emitia uma aura violeta. Ele consegue compensar qualquer carência com sua força natural. Ele coloca a erva na área afetada. Usa sua habilidade para gerar um efeito de cura. Momentos depois, a cura faz efeito. O filhote de cervo abre os olhos. Se-Hyun fica feliz por a armadilha ser pequena. Ele conclui que comprará um alicate de corte na próxima vez que visitar o mercado. Antes que perceba, nota que já está tarde. Precisa voltar para casa. Então, ele se dá conta de que o cervo também precisa ir embora. Na manhã seguinte, Se-Hyun acorda para se exercitar. Ele segue um vídeo de treino que mal consegue terminar. Ele acaba desabando no chão de exaustão. Acontece que ele tinha trazido o pequeno cervo para casa na noite anterior. Ele até colheu algumas frutas próximas que ajudam na recuperação. Deixou-as ao lado do cervo, esperando que ele se recuperasse sem problemas. Quando chegou à área, pensou que era apenas uma montanha comum. Nunca esperou encontrar um ecossistema tão rico e uma colônia com aura violeta. Se-Hyun deseja que seu mestre druida pudesse ver isso. Ele ficaria absolutamente impressionado com a imponência da área. Se-Hyun percebe que está começando a se apaixonar pelo lugar. Nesse momento, ele se lembra de que está gravando um vídeo para o YouTube sobre sua rotina de alongamento matinal. Após terminar o vídeo, ele decide voltar a cuidar do jardim. Ele veste suas roupas de fazendeiro. Retira as sementes que obteve no mercado. Ele está feliz por poder mostrar suas habilidades novamente. Sendo druidas, eles recebem treinamento por décadas desde jovens. Quando chega a hora, passam por um ritual para serem escolhidos pela natureza. Depois disso, eles aprendem incessantemente em um caminho contínuo de dificuldades. Com o que viu na vida moderna, ele percebe que as pessoas pensam em druidas como fadas ou anões. Para ele, eles são apenas uma classe profissional. Após horas agachado para plantar as sementes, Se-Hyun sente dor. Isso ainda é culpa de seu corpo. Ele também se lembra de que correu até o topo da montanha no dia anterior para salvar um cervo. Mesmo assim, ele vê como sua responsabilidade ajudar as sementes a crescerem, já que ele é um druida. Enquanto continua plantando, Se-Hyun aproveita cada momento. Ser um druida é o melhor trabalho que ele pode imaginar. Após horas trabalhando no jardim, Se-Hyun finalmente termina o plantio. Ele usa sua habilidade para forçar as sementes a brotarem imediatamente. Isso dá origem a um lindo jardim verde. Se-Hyun fica parado admirando seu trabalho enquanto se recupera da exaustão. Ele se pergunta por que a senhora idosa está olhando para ele daquela maneira. Quando ela finalmente fala, ela se dirige ao pássaro sentado na cabeça dele. Ela pergunta se o pássaro é seu animal de estimação. São as palavras da mulher que o fazem perceber que há um corvo sentado em sua cabeça. Jong expressa sua surpresa. Ele diz que, em toda a sua longa vida, nunca viu um corvo sentar confortavelmente na cabeça de alguém. A chefe da vila finalmente lhe diz que está ali para ver se ele está tendo algum problema com a casa. Se-Hyun pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela aponta que a casa está em ruínas. Revela que, ao saber que um jovem de Seul estava se mudando, perguntou-se se ele ficaria desconfortável. Se-Hyun fica surpreso ao perceber que a chefe do vilarejo só o visitou por preocupação. Ele estava incomodado com o olhar afiado dela. Agora percebe que ela é uma pessoa calorosa. Se-Hyun diz que a casa precisa de reparos. Não há problemas graves. Ele agradece a preocupação. Jong nota o jardim montado. Se-Hyun sugere que ele dê uma olhada. Jong chega ao local. Ele fica chocado. As coisas que plantou há poucos dias já brotaram. Se-Hyun explica rapidamente para evitar suspeitas. Ele diz que plantou mudas. O velho responde que as mudas deviam ser muito saudáveis. Se-Hyun sente alívio por não ter mentido. Tomates e cenouras eram mudas. As uvas eram estacas. A chefe do vilarejo expressa surpresa. Ela esperava que um garoto da cidade cultivasse apenas alface. Se-Hyun diz que precisa comer muitos vegetais para perder peso. A chefe o surpreende. Ela diz que ele é bonito como está. Certamente há garotas interessadas nele. Jong pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. A pergunta confunde Se-Hyun. Jong lembra que ele é da cidade. É óbvio que não conhece a vida no campo. Ele pede que Se-Hyun não sofra sozinho.
Promete ajudar se for solicitado. Seiyon fica feliz. Ele pede um favor. Precisa construir uma estufa. A chefe não perde tempo. Ela providencia alguém para o serviço. A estrutura é concluída rapidamente. Seiyon fica impressionado. Ele menciona que planeja cultivar flores. Algumas não devem ser expostas à chuva. Vendo sua paixão, a chefe nota que ele entende muito de plantas. Ela diz que tem uma orquídea murchando em casa. Pergunta se ele gostaria de vê-la quando estiver livre. Ele concorda. Jong sugere partir. A hora de alimentar seu animal de estimação se aproxima. Ao sair, a chefe pede que Seiyon se dedique à agricultura. Isso pode trazer um bom dinheiro. Seiyon agradece o conselho. Ele deseja uma viagem segura aos dois. Com a estufa pronta, Seiyon leva seu trabalho de criação de conteúdo a sério. Ele grava um vídeo, mostra tudo o que tem dentro da estufa, dá explicações detalhadas sobre como planeja controlar a exposição solar para cada planta. Ele pausa a gravação. Usa sua força da natureza para estimular os organismos no solo. Força as minhocas e micróbios a ficarem ativos. Quer enriquecer a terra. Seiyon pega uma porção de terra. Ele examina o solo. Fica impressionado com a atividade. É algo que não via há muito tempo. Em sua vida passada, ele era um druida. Vivia no coração de uma floresta de carvalhos. Estava perto de uma vasta planície de trigo. Suas colheitas eram azeitonas, uvas, maçãs e peras. No entanto, a montanha está cheia de cogumelos comestíveis raros e muitas ervas medicinais. Seiyon está sobrecarregado ao pensar em cultivar tantas coisas diferentes. Há um limite para o que ele pode aprender na internet. Ele decide que comprar livros e estudar de verdade vai ajudar. Justo nesse momento, ele recebe notificações do vídeo que postou. Surpreendentemente, são todos comentários positivos. Seiyon fica impressionado. Ele nunca esperou esse tipo de reação de seus espectadores. Ele achou que as pessoas não se interessariam por um vídeo entediante, mas na verdade, as pessoas são atraídas por uma história real. É como se estivessem vivenciando a jornada com ele. Estão curiosas, usam a experiência dele como motivação para mudar. Com as coisas indo bem, Seiyon admite que mudar-se para o campo foi a decisão certa. Na manhã seguinte, Seiyon verifica seu peso. Fica surpreso ao ver que passou de 150 kg para 129 kg, uma perda de 21 kg. Seu corpo está ficando mais forte, mesmo sem muito esforço. Ele percebe que recuperará sua saúde rapidamente. Pega o celular para gravar seu vlog diário. Revela que planeja regar o jardim. Depois visitará a casa de seu vizinho para entregar algo. Ele diz aos espectadores que quer responder a perguntas. Enquanto caminha, responde a primeira sobre sua altura. Diz que tem 183 centímetros. Garante que é preciso, pois mediu em um hospital. Outro espectador pergunta se ele não usa pesticidas. No último vídeo, viram picadas de insetos nas folhas de perila. Seiyon responde que não gosta de usar sprays químicos. Prefere evitá-los, já que consome tudo o que cultiva. Planeja usar a hortelã que cultiva para manter os insetos afastados. Avisa que o aroma da hortelã afasta as pragas. Ao se aproximar do destino, encerra a sessão de perguntas e agradece aos espectadores. De repente, ouve um grito familiar à distância. Isso chama sua atenção. Logo vê Jong perseguindo um cervo aquático com sua arma. Observando melhor, percebe que é o pequeno cervo que salvou. O animal está prestes a perder a vida. Seiyon vira-se imediatamente e corre atrás deles. Pede a Jong que se acalme e não atire no animal. O velho não consegue ouvi-lo por causa do barulho da corrida. O cervo está em perigo. Seiyon precisa agir. Ele usa seu poder para ativar vinhas que prendem a perna do velho, parando-o. Isso choca o homem, que se pergunta de onde as vinhas surgiram. Ainda assim, ele está determinado a dar uma lição no cervo. Seiyon o segura e pede calma. Ele pensa no que dizer. Então, tem uma ideia. Diz a Jong que o cervo é seu animal de estimação. O velho fica chocado e pergunta se ele está brincando. Seiyon explica que resgatou o cervo de uma armadilha. Pede ao velho que observe. Ele se ajoelha e chama o cervo. Para surpresa de Jong, o animal se aproxima. Seiyon diz que o cervo é um bom animal. Jong usa isso contra ele e pergunta por que então seu cervo destrói sua plantação de batata doce. Se Jong afirma que se o animal é bom, Seiyon deve colocar uma coleira nele. Caso contrário, da próxima vez que algo assim acontecer, ele terá que matá-lo. Seiyon garante que entendeu. Enquanto se prepara para partir, Sejong revela que não tem intenção de matar o cervo. Sua arma está carregada apenas com festim.
Ele explica que existe uma temporada de caça específica para cervos. Os caçadores costumam aparecer nessa época. Sejong insiste para que Seon faça algo antes que a temporada comece. Ele menciona que o chamou para entregar uma geleia feita pelo chefe da vila. Seon fica surpreso. Sejong revela que é geleia de bolota. Fica deliciosa com alface e alguns temperos. Seon fica impressionado e agradece a gentileza do velho. Após isso, Sejong manda Seon voltar para casa e cuidar do seu cervo. Seon avisa ao animal que ele terá problemas se incomodar a fazenda de Sejong novamente. Ele percebe que o cervo precisa de identificação. Seon amarra um pedaço de tecido em volta do pescoço do bicho para que ninguém o machuque. Ele envia o cervo de volta para a casa de Sejong. Sejong ainda está intrigado pelo fato de Seon ter escolhido um cervo como animal de estimação em vez de um cão ou gato. Seon retorna para casa. Para sua surpresa, encontra seu irmão à sua espera. Seon fica chocado. Ele pergunta por que o irmão está ali, já que tem uma agenda lotada. Siwoo revela que conseguiu um tempo livre. Por isso, decidiu aparecer. Seon nota que há alguém com ele. Ele pergunta a Siwoo quem é o homem. Siwoo apresenta o sujeito como seu empresário. O empresário também queria cumprimentá-lo. Seon percebe que foi esse empresário quem recomendou a casa. O homem confirma, revelando que a propriedade pertencia à sua avó. Ele pergunta como tem sido a vida na casa. Como ninguém morava ali há muito tempo, deve ser difícil mantê-la. Seon diz que o lugar é agradável e tranquilo. Ele sugere que entrem para conversar tomando um chá. Assim que entram, Siwoo fica chocado. Ele diz que a casa parece muito abandonada. Seon argumenta que limpou tudo, mas planeja reformar o local mais tarde. Por isso, a limpeza foi apenas superficial. Siwoo vê o jardim, que ele já tinha visto nos vídeos de Seon. Ele fica impressionado ao ver o espaço pessoalmente. Seon se surpreende por saber que Siwoo assiste aos seus vídeos. O empresário também olha o local e elogia Seon. Ele diz que nunca esperou ver o jardim tão bonito. Seon percebe que o empresário está chorando. Ele confessa que ver alguém vivendo na casa novamente o deixou emocionado. Ele revela que sua avó amava o jardim. Ela sempre dizia que aquele era um lugar abençoado. O empresário expressa seu alívio por ter deixado a casa para alguém tão maravilhoso quanto Seon. Ele deseja que Seon permaneça saudável e feliz ali. Seon agradece pelos votos de felicidade. Ele diz que isso significa muito para ele. Siwoo pede para verificar a estufa. Seon permite que ele fique à vontade. Siwoo explora cada canto da casa. Ele parece completamente animado. Seon consegue ver um sentimento de alívio em Siwoo. Antes que percebessem, o sol começou a se pôr. Siwoo preparou-se para partir. Ele entra no carro. Siwoo diz a Si-hyun que ele tem a sua aprovação. Ele menciona que, inicialmente, estava preocupado com o seu irmão, mas depois de ver o que ele fez por si mesmo, pode finalmente relaxar. Siwoo o elogia. Diz que não fazia ideia de que ele se adaptaria tão bem à vida no campo. Em seguida, ele o exorta a arrumar a casa. Pede para instalar um ar-condicionado potente e outros eletrodomésticos. Ele virá com o seu grupo da próxima vez. A casa não pode parecer abandonada quando aparecerem. Si-hyun reconhece isto. Garante que colocará tudo no lugar. Quando está prestes a sair, Si-hyun agradece ao irmão por ter vindo. Exorta-o a visitá-lo novamente em breve. Também pede ao empresário para vir visitar sempre que o seu irmão vier. Ele assegura que o fará com um sorriso. Siwoo insta Si-hyun a focar-se na sua saúde. Revela que ele receberá um presente muito em breve. Si-hyun tenta saber o que é, mas Siwoo diz que terá de esperar. Si-hyun pergunta-se o que o seu irmão lhe poderia enviar. Mais tarde nesse dia, ele decide chamar o veado, Bangul. No RV Entertainment Group, em Gangnam, na Coreia do Sul, Siwoo apresenta a sua banda ao canal do seu irmão. Chama-se Cura no Campo. Surpreendentemente, o seu vocalista secundário, Kei, também assiste aos vídeos do seu irmão. Ele fala sobre como os vídeos o ajudam a dormir. O resto do grupo avalia os vídeos. Admitem que Si-hyun é bastante impressionante. A forma como ele prepara os seus pratos é muito boa. Falam sobre como parece profissional, com uma ótima edição. Começam a especular quantos seguidores ele atingirá no futuro próximo. Siwoo sugere então que todos visitem o seu irmão em breve. Eles concordam com a sugestão. Nesse momento, um deles nota que Si-hyun tem um veado como animal de estimação. Siwoo fica chocado ao ver isto. É a primeira vez que ouve falar disso. Entretanto, no campo, Bangul e Si-hyun estão a aproximar-se a cada dia. Qualquer criatura que tenha provado a força da natureza de um druida torna-se
mais fácil de conectar através da ressonância selvagem. Dar-lhes um nome também ajuda a fortalecer o vínculo. Isso cria uma ligação invisível entre eles. No entanto, esta verdade não se aplica apenas a criaturas que respiram e correm. Aplica-se a todas as coisas vivas enraizadas na terra. Si-Hyun e Bangul exploram a montanha. Depois de procurarem, Si-Hyun finalmente encontra uma árvore gigante. Ele quer torná-la o seu Oran. Na antiguidade, os druidas chamavam a qualquer planta com a qual partilhavam força da natureza de Oran. A planta torna-se os olhos e ouvidos da floresta em nome do seu mestre. Era uma forma de marcar território. Si-Hyun já comprou toda a montanha de trás, juntamente com a casa. Sabe que precisa de um centro para transformar devidamente o lugar no seu território. É por isso que escolheu o maior pinheiro para ser o seu Oran. Surpreendentemente, o pinheiro abanou suavemente os seus ramos. Respondeu ao seu chamado. Com um sorriso no rosto, Si-Hyun diz à árvore que anseia por trabalhar com ela. Após o seu passeio com Bangul, Si-Hyun decide dirigir-se à casa do chefe da aldeia. Quer verificar a orquídea sobre a qual ela falou há algum tempo. De repente, ele nota algo estranho à distância. Quando investiga, percebe que o chão foi cavado. Ele olha mais de perto e descobre que não foi feito por um animal selvagem. As marcas foram feitas com ferramentas. Si-Hyun descobre algo estranho. Havia uma armadilha que feriu Bangul. Isso só pode significar que alguém está invadindo suas terras. Se-Juan está furioso com o fato de alguém estar invadindo sua privacidade. Sem saber quem é, ele decide dar uma lição no invasor. Se-Juan rapidamente descobre o que fazer. Nos tempos antigos, a melhor maneira de lidar com algo assim era reportar ao governante do território. É exatamente isso que Se-Juan planeja fazer. Ele corre até a casa da chefe da aldeia. Antes que possa dizer qualquer coisa, ele fica deslumbrado com o luxo da residência. Era sua primeira vez ali. Ele não sabia que a chefe tinha um lugar tão suntuoso. Além disso, ela possui uma bicicleta elétrica de $5.000. A chefe fica surpresa ao ver Se-Juan em sua casa. Ela estava a caminho da casa dele também. Se-Juan pergunta o motivo da visita. Ela revela que é por causa da orquídea moribunda que mencionou da última vez. Ela já a levou para casa e a está regando, mas a planta ainda murcha. Ela diz a Se-Juan que seu falecido marido amava muito a orquídea. Por isso ela é querida em seu coração. Se-Juan pega a orquídea. Ele garante que vai cuidar dela. Nesse exato momento, Se-Juan diz à mulher que tem algo a informar. Sem hesitar, ele conta o que está acontecendo em suas terras. Depois de ouvir as reclamações, ela menciona que o culpado provavelmente está desenterrando ginseng selvagem. Ela avisa que armar armadilhas e desenterrar raízes selvagens é ilegal. Existe uma lei de proteção à vida selvagem. Ela garante a Se-Juan que vai notificar a unidade de patrulha. O invasor realmente entrou em suas terras. No entanto, a chefe diz a Se-Juan que o melhor é pegar a pessoa em flagrante. Se-Juan pergunta por que isso é importante. Ela revela que, na primavera passada, pegou alguns caras tentando roubar brotos. A polícia os liberou porque alegaram que não havia como provar de quem eram as pegadas. Não há câmeras de segurança em lugar nenhum. A chefe diz que os ladrões fazem isso de propósito. Eles sabem que podem sair impunes. Se-Juan fica chocado ao saber dessa lacuna na lei. A chefe diz que a melhor solução desta vez é declarar estado de emergência. Ela traz um folheto detalhando a agenda da reunião da aldeia. Ela o convida para ir ao salão naquela noite. Vão realizar uma festa de boas-vindas para ele. Se-Juan fica surpreso. É a última coisa que ele esperava. Quando a noite chegou, Se-Juan foi ao salão para participar da reunião. A festa de boas-vindas foi organizada para ele. A quantidade de comida e tentações presentes no salão quase convence Se-Juan de que eles não estão ali para uma reunião, mas ele consegue evitar os pratos de alta caloria. Logo depois, a chefe da aldeia inicia oficialmente a reunião. Isso leva um dos moradores a se perguntar se algo aconteceu na aldeia. Outro homem o informa que a reunião declarou que um ladrão anda rondando a região. Ele revela que batatas doces de um vizinho foram roubadas. Também desenterraram ervas da colina atrás do terreno de Se-Juan. Os aldeões não ficam felizes em ouvir isso. Isso fortalece a determinação de pegar o culpado. No entanto, eles estão preocupados porque o ladrão parece ser esperto. Pode não ser tão fácil pegá-lo. Jong sugere estabelecer patrulhas regulares pela aldeia. Todos devem ficar atentos ao ladrão e também aos incêndios florestais. Satisfeito com a ideia, o chefe da vila pergunta se alguém tem sugestões ou objeções. Todos concordam. O chefe da vila anuncia alegremente que trabalharão juntos. Eles farão turnos de patrulha para pegar o ladrão no flagra. Após encerrar a pauta da reunião, os moradores retomam o banquete. Se-Hyun fica surpreso com a rapidez da reunião. Um homem de meia idade se aproxima.
Ele pergunta se Se-hyun é o rapaz que se mudou para a casa perto da montanha. Antes que possa responder, o homem se apresenta. É Lee Dong-bok, secretário-geral do Conselho Esportivo e patrocinador da reunião. Dong-bok pergunta se Se-hyun trouxe os bolos de arroz servidos. Confuso, Se-hyun responde timidamente que precisava levar algo. Era sua primeira vez encontrando todos. Dong-bok elogia as boas maneiras de Se-hyun e os deliciosos bolos. Depois, Dong-bok pergunta se ele treina, pois tem o porte de um lutador de Sirion. Sem saber o que dizer, Se-hyun ri nervosamente. O chefe da vila intervém. Ele diz para Dong-bok ir recrutar em outro lugar. Se-hyun veio ao campo para se recuperar de uma cirurgia. Dong-bok expressa decepção por não poder recrutar Se-hyun, que tem o físico perfeito para a luta. O chefe da vila o repreende. Ele pede para parar de se intrometer e focar em seus próprios lutadores, que estão trazendo vergonha para a cidade. Enquanto discutem, Se-hyun sorri sem jeito. Um cachorro corre e começa a lamber os dedos de Se-hyun, assustando-o. Se-hyun se pergunta de onde o animal surgiu. Dong-bok explica alegremente que o cão é seu. Ele se chama Badug. Todos se surpreendem quando o cachorro se aninha no colo de Se-hyun. O animal é famoso por ser bravo, até mesmo com o dono. O chefe da vila aproveita para provocar Dong-bok. Ele diz que os animais sempre reconhecem uma boa pessoa. O comentário claramente insinua que Dong-bok é uma má pessoa. Sentindo-se traído, Dong-bok não acredita no próprio cão. O animal, que costuma avançar nele, age de forma dócil com Se-hyun. Antes que possa protestar, o cão rosna para Dong-bok. A reunião finalmente termina entre provocações e o calor humano de todos. Alguns dias depois, Se-hyun continua gravando seu conteúdo. Ele explica aos espectadores que se ausentou para um check-up médico. Ele anuncia feliz que recebeu alta da obesidade mórbida. Perdeu 5 quilos, passando de 123 para 118. Graças a isso, seu médico permitiu uma refeição livre por semana. Se-hyun escolheu hoje para seu dia do lixo. Ele decide comer panceta de porco grelhada. Ele conta ao público que todos os vegetais foram colhidos em sua horta. A mesa inclui alho, folhas de gergelim, alface e tomates. Após posicionar a câmera, Se-hyun prepara-se ansiosamente para comer. Ele ensina aos espectadores como fazer o embrulho perfeito. Ele começa sacudindo suavemente o excesso de água de uma folha de alface. Então, coloca uma folha de gergelim por cima. Ele adiciona cuidadosamente 2 fatias de barriga de porco, perfeitamente cozida. Acrescenta um pouco de alho e um toque de tempero. Satisfeito com a combinação, ele dobra o enrolado e o coloca na boca. Assim que ele morde o wrap, uma combinação de sabores explode na boca de Se-hyun. Ele se sente aquecido e confortável. Nutrido pela energia da terra, cada um dos ingredientes parece ter alcançado uma harmonia perfeita. Satisfeito com esse combo, Se-hyun decide elevar o sabor adicionando o kimchi envelhecido que recebeu do chefe da vila. Aparentemente, os anciãos lhe deram muitos acompanhamentos para levar para casa durante a reunião da cidade. Se-hyun enrola um pouco da barriga de porco no kimchi envelhecido. Assim que ele prova, a forma como o kimchi ácido harmoniza perfeitamente com a carne o leva ao paraíso. Ele continua sua refeição enquanto grava, como se não existisse mais ninguém além dele e daquela comida. Após o banquete, Se-hyun posta o vídeo. Ele relaxa para deixar a comida assentar. Ele admite que pode ter perdido o controle, já que não comia tanto há algum tempo. Envergonhado por ter comido demais, Se-hyun decide comer mais devagar na próxima vez. De repente, um toque estridente ecoa de seu telefone. O som assusta o gato ao seu lado. Se-hyun verifica rapidamente o celular. É uma ligação do chefe da vila, o que o deixa ansioso. Quando ele atende, o chefe da vila explica apenas que quer saber sobre sua orquídea moribunda. Se-hyun fica instantaneamente aliviado. Ele informa que a orquídea foi revivida e que já planejava levá-la amanhã. O chefe da vila fica feliz com a notícia. Ela decide lhe pagar pelos serviços prestados. Se-hyun recusa, explicando que não fez o trabalho esperando algo em troca. O chefe da vila diz que é rude recusar dinheiro oferecido por um ancião. Ela insiste para que ele considere como um dinheiro de bolso e afirma que enviará o valor diretamente para sua conta. Se-hyun não tem escolha a não ser concordar relutantemente. Eles se despedem e encerram a ligação. Embora envergonhado com toda a situação, Se-hyun decide aceitar o presente. Alguns segundos depois, ele recebe a notificação do pagamento. O valor o deixa em choque absoluto. Ele perde a função dos nervos e deixa o telefone cair no processo.
Incapaz de compreender o que viu, as pernas de Si-hyun ficam bambas. Ele se senta nos degraus da varanda, tentando entender o fato de que o chefe da vila lhe enviou 5 milhões de won apenas por cuidar de uma orquídea. Em sua vida anterior como druida, seu mestre dizia que druidas devem ser recompensados adequadamente por suas habilidades, seja salvando uma planta ou enfrentando um inimigo. Este era o princípio pelo qual Si-hyun vivia, pois o mundo funciona à base de troca. Seu mestre também o avisou que a vida traria mais trabalho se ele recebesse demais. Si-hyun finalmente entende o que seu mestre quis dizer ao encarar a quantia absurda de dinheiro que recebeu por algo tão pequeno. O montante insano o faz tremer. Ele fica confuso sobre o que fazer com tanto dinheiro. Incapaz de ficar com ele, Si-hyun tenta devolver. Quando ele liga novamente, ela o repreende por rejeitar sua sinceridade. Si-hyun precisa aceitar o presente, mas decide retribuir com outra coisa. Como está quase na hora de colher as uvas de seu jardim, ele decide usar algumas delas para produzir vinho. Poucos momentos depois, Si-hyun recorre ao seu lugar favorito, a internet. Ele encomenda um barril de carvalho francês de 220 litros para sua produção de vinho. Custou quase 1 milhão de wones. Si-hyun não se importou. Valia cada centavo. Quando era um druida, ele não precisava comprar barris. Cresceu cercado por muitos carvalhos. Olhando para trás, Si-hyun sente falta daqueles dias. A vida era muito mais simples. Deixando esse pensamento de lado, Si-hyun espera fazer um vinho com as uvas, deliciosas do seu jardim. O local está transbordando com o poder da natureza. Ele decide deixar as uvas amadurecerem um pouco mais. Logo depois, Si-hyun recebe um visitante inesperado. Ele não se lembra de tê-lo convidado. Era um empreiteiro chamado Yu Seonju. Ele foi contratado por Si-woo para consertar a casa dilapidada de Si-hyun. Após confirmar a identidade do homem, Si-hyun permitiu que ele inspecionasse a casa. Enquanto isso, ele conversou com Si-woo ao telefone. Si-hyun diz a Si-woo que está nervoso com a inspeção. Si-woo o tranquiliza. Diz que Seonju é um especialista. Ele já realizou várias restaurações em outras residências Hanok. Si-hyun finalmente percebe que este era o presente de que Si-woo falou. Na última vez que ele visitou com seu empresário, Si-woo insistiu no assunto. Si-hyun diz que teria lidado com a casa sem todo esse alvoroço. Si-woo responde que não se sentia bem deixando seu irmão mais velho morar em tal lugar. Ele garante a Si-hyun que cobrirá os custos das reformas. Ele pede para que não se preocupe. Embora sem jeito, Si-hyun aceita a oferta. Si-woo informa que o empreiteiro é tio de um dos membros de sua banda. Esse membro também é fã do canal de Si-hyun. Como eles têm essa conexão, Si-woo garante que o empreiteiro cuidará de tudo. Si-hyun só precisará dar um autógrafo ao membro da banda mais tarde para mostrar sua gratidão. Hee-soo, que ouvia a ligação de um canto, fica muito animado ao ouvir isso. Por outro lado, Si-hyun agradece a Si-woo pelo presente. Eles encerram a ligação. Ao mesmo tempo, Seonju termina a inspeção. Si-hyun pergunta ansiosamente pelo resultado da análise. Seonju informa que a casa está um caos completo. A cozinha certamente desmoronará na próxima temporada de tufões. Ele aponta que o teto é apenas uma tábua jogada sobre as vigas. Os pilares da cozinha foram quase completamente devorados por cupins. Si-hyun não fica feliz em ouvir isso. Seu espaço precioso está uma bagunça. A casa de um druida deveria ser um santuário, construído em harmonia com a natureza. Desde que se mudou, ele não se sentiu desconfortável. Por isso, pensou que poderia suportar a casa nesse estado por um tempo. Como se tentasse consolá-lo, Seonju informa que o telhado e as telhas da casa são bastante fortes. Algumas estruturas ainda são resistentes. No entanto, ele enfatiza que o grande problema são os cupins. Eles precisam ser tratados o mais rápido possível. Se forem deixados em paz, podem tornar a estrutura instável. Isso resultaria no desabamento da casa. Seonju também alerta que a infestação pode causar alergias ou até picá-lo a longo prazo. Si-hyun não se preocupa com isso. Ele sabe que cupins não ousariam ferir um druida. Porém, ele admite que não há razão para não seguir o conselho do empreiteiro. Afinal, Si-woo já contratou o serviço e se ofereceu para pagar. Ele pergunta quanto custarão as reformas. Seonju garante que não é tanto quanto ele teme. Ele também informa que pode solicitar um subsídio. Como o governo cobre metade dos custos de reparo em Hanoks nesta área, Se-hyun fica radiante. Ele decide deixar tudo sob os cuidados de Seonju.
Seonju garante que dará atenção especial à reforma. Afinal, Se-hyun é irmão de Si-woo. Após se despedir de Seonju, Se-hyun sente um grande alívio. O subsídio do governo removeu um peso enorme de seus ombros. Ao voltar para casa, Se-hyun se sente animado com a reforma. Pelas palavras de Seonju, ele conclui que será algo em grande escala. Ele observa a casa por um tempo. Imagina como ficará o resultado final. Perdido em pensamentos, Se-hyun permanece ali até o pôr do sol. Dias depois, ele vai ao mercado. Encontra Jong. A voz de Jong o assusta de repente. Jong pergunta por que ele está tão inquieto. Pergunta se veio fazer compras. Se-hyun explica que saiu para resolver alguns problemas e que comprou poucas coisas. Jong olha a sacola de compras. Vê apenas tofu, leite de soja e vegetais. Ele brinca. Pergunta se Se-hyun pretende entrar para um mosteiro. Se-hyun explica que compra quase tudo online, por ser mais barato. Embora pareça que Se-hyun está em uma dieta rigorosa, Jong comenta que ele tem uma aparência melhor agora. Diz que seu pescoço está mais visível do que quando chegou. Agradecido pelo elogio, Se-hyun agradece a Jong. Jong pergunta por que ele está parado diante daquela loja específica. Se-hyun explica que encontrou algumas ervas na montanha e queria saber onde vendê-las. Ele narra que dias atrás perseguia seu filhote de cervo, quando o animal desenterrou uma raiz de ginseng. Jong acha a história absurda. Ele se pergunta desde quando cervos são tão domesticados, a ponto de ajudar a encontrar ervas. Se-hyun insiste que diz a verdade. Jong não acredita na história, mas oferece levá-lo a um lugar melhor para vender as raízes. No caminho, Jong avisa que eles precisam de um especialista para avaliar a planta. Se-hyun fica surpreso ao descobrir que o avaliador é a própria chefe da vila. Se-hyun se surpreende com a habilidade dela. Jong revela que sabe disso, porque ele é um colecionador de vários itens, que a chefe da vila ajuda a vender. Jong apresenta as ervas de Se-hyun para ela. Se-hyun entrega a sacola. A chefe da vila abre o pacote. Inicialmente, desdenha do conteúdo. No momento seguinte, ela engole as palavras em choque, ao contar as folhas do ginseng. Antes que Jong pergunte se aquilo é ginseng, a chefe da vila retira a planta. Ela anuncia eufórica que se trata de um ginseng selvagem. Se-hyun e Jong ficam chocados. O ginseng selvagem é considerado um tesouro raro. A voz da chefe da vila ecoa pela cidade. Ela repreende Se-hyun por carregar um ginseng tão precioso em um saco plástico comum. Ela ressalta que ele deveria estar em uma bandeja de ouro. Ela explica que ginsengs selvagens crescem por décadas, absorvendo a energia da floresta, sem toque humano. A raiz trazida por Se-hyun possui mais de 50 anos. Isso torna o item incrivelmente raro e valioso. A chefe da vila pergunta a Se-hyun onde ele conseguiu aquilo. Se-hyun explica que seu cervo de estimação desenterrou o item perto do topo da montanha. Como de costume, a chefe acha essa história absurda. Ela se pergunta se Se-hyun está criando um cervo aquático, como animal doméstico. Jong diz à chefe que essa parte é verdade. Se-hyun até coloca uma coleira bonita no animal. A chefe fica surpresa ao ouvir isso. Ela admite que viveu tempo demais. Jong pergunta sobre a venda do ginseng. A chefe garante que vender a erva é muito fácil. Ela informa que enviará uma foto da raiz para a Associação de Coletores de Ginseng para encontrar um comprador. A chefe da vila acrescenta que este ginseng selvagem pode valer mais de 30 milhões de wons. Segundo ela, o valor pode até triplicar se vier acompanhado de uma história ridícula. Como exemplo, ela descreve um coletor que procurou nas montanhas por 6 meses sem encontrar nada, até que o coletor sonhou com um espírito da montanha que apontou um local específico. No dia seguinte, ele foi até lá e descobriu um campo inteiro de ginseng exatamente onde o espírito indicou. Como Se-hyun já tem uma história, eles podem ajustá-la um pouco. Dirão que ele encontrou um presságio abençoado e seguiu um cervo sortudo até achar o ginseng. Jong não gosta desse tipo de bobagem. A chefe diz para deixarem com ela. Ela garante a Se-hyun que cuidará de tudo sem cobrar comissão. Se-hyun agradece e decide confiar a raiz a ela. Após a reunião, Se-hyun e Jong voltam para casa. No caminho, Jong pergunta a opinião de Se-hyun sobre a casa da chefe da vila. É a casa mais bonita da região. Se-hyun admite que a casa é linda e que a estufa é enorme. Jong revela que o falecido marido da chefe era dono de uma grande empresa de automóveis e navios. Ele adoeceu repentinamente após se aposentar no campo. Não se passaram 3 anos antes que ele falecesse. A esposa tinha acabado de decidir descansar
após criar os filhos. Ela teve que dedicar todo o seu tempo cuidando dele antes da morte. Segundo Young, ela começou a colher ervas para tentar mantê-lo vivo. Foi assim que ela se tornou uma especialista. Agora, ela atua como corretora apenas por diversão. Young também aponta que a chefe parece ter muita sorte com dinheiro. Ele diz a Se-hyun para não se preocupar em encontrar um comprador. A chefe tem conexões suficientes para resolver isso rapidamente. Assim que ele termina de falar, recebe uma mensagem dela. O comprador já foi encontrado. De acordo com a mensagem, o ginseng tem pelo menos 80 anos. Foi vendido por 100 milhões de wons. Se-hyun fica atordoado ao ouvir isso. Ele fica ainda mais chocado quando Jong revela que a chefe vendeu a raiz para o presidente de uma empresa famosa. Jong avisa Se-hyun para manter a história do ginseng em segredo. Ele não deve se gabar do dinheiro para estranhos. Isso poderia trazer problemas indesejados. Se-hyun fica comovido com a preocupação. Isso o faz lembrar de uma memória que havia esquecido. Era a lembrança de seu mestre druida, que sempre esteve ao seu lado. Agora, Young estava fazendo o mesmo. Ele percebe que já faz muito tempo. Ao ver alguém tão preocupado com ele, um sorriso gentil surge no rosto de Se-hyun. Ele anuncia alegremente que pagará muita carne de porco para Jong, assim que o dinheiro entrar. Jong brinca sobre ele consertar o campo de batatas que seu cervo de estimação destruiu na última vez. Sem nem perceber, Se-hyun estava se tornando parte daquele pequeno vilarejo. Poucos dias depois, as reformas na casa de Se-hyun começaram a todo vapor. Vários trabalhadores trabalhavam incansavelmente para consertar o local. Seonju mostra a Se-hyun o plano de remodelação. Ele queria ter certeza de que Se-hyun não precisaria mudar nada. Seonju explica como planejam consertar o teto e restaurá-lo ao estado original. Ele acrescenta que vão ampliar a casa para conectá-la ao banheiro externo. Jong diz a Se-hyun que planejam atualizar a estrutura para um layout moderno. Se-hyun fica muito satisfeito com os planos. Ele não acredita que a casa é maior do que esperava. O projeto contava com 3 quartos e uma cozinha completa. Após analisar os detalhes, Se-hyun permite que Seonju siga com o plano. Seonju pergunta a Se-hyun o que ele planeja fazer com o portão e o muro. Se-hyun mostra alegremente o design que tinha em mente. Parecia apenas um desenho de jardim de infância. Em um fôlego só, ele explica sua visão. Ele planeja plantar macieiras ou caquizeiros ao longo dos muros externos. Se-hyun também quer colocar um portão arqueado coberto de rosas. Seonju elogia o plano. Muitas pessoas fazem isso para que os espinhos das rosas sirvam como cerca natural. Seonju o aconselha a optar por um sistema de portão motorizado. É melhor para a segurança. Se-hyun diz que não queria rosas por segurança. Ele as quer porque são úteis para fazer chá. Além de bonitas, elas possuem propriedades antibacterianas. Atordoado pelo raciocínio de Se-hyun, Seonju decide respeitar seus desejos. Ele foca em adicionar segurança à parte de trás da casa. Assim, a casa dilapidada de Se-hyun começou a ganhar vida. Como o inverno, dando lugar à primavera, assim como onde viveu em sua vida anterior. Esta casa estava destinada a se tornar um lar. As forças da natureza se misturavam ao ar. Mais tarde, enquanto Se-hyun se prepara para dormir, ele liga para atualizar Si-woo sobre as reformas. A obra pode levar 2 semanas, segundo o empreiteiro. Si-woo se preocupa com o fato de Se-hyun dormir na estufa. No entanto, Se-hyun não se importa. Ele sente que ficar lá lhe dará mais conteúdo para seu vlog. Si-woo comenta que Se-hyun está começando a soar como um youtuber completo. Se-hyun pergunta sobre sua agenda. Si-woo conta que é a rotina habitual de correria. Ele também revela que sua banda sairá em turnê em breve. Se-hyun se preocupa com a saúde de seu irmão. Ele pede para que ele não se esforce demais. No entanto, Si-woo acredita que estar ocupado é bom. Ele aconselha Se-hyun a cuidar de sua própria saúde. Antes de desligar, ele promete visitar a casa antes de partir para a turnê europeia. Após a ligação, Se-hyun se preocupa com Si-woo, que trabalha constantemente. Ele se sente culpado por não poder fazer nada, exceto torcer por ele de longe. Depois, Se-hyun encara o céu noturno. Ele parecia mais claro visto da estufa. Enquanto pensa em Si-woo, ele espera que a reforma seja concluída antes da visita de seu irmão. Para que ele pudesse relaxar, Se-hyun adormeceu observando as estrelas da estufa. Ele não precisava se preocupar com sua agenda lotada de idol. Na manhã seguinte, na montanha atrás de sua casa, Se-hyun persegue sua serva de estimação. Ele a repreende por destruir brotos e comer toda a alface do jardim. Todas as manhãs, Se-hyun passa 1 hora cuidando da floresta. Ele verifica os novos brotos. Ouve as reclamações das pequenas vidas na montanha. Acalma a energia natural dispersa deixada na floresta na noite anterior. A vida era boa para Se-hyun.
Seria mais fácil se ele não tivesse que lidar com a serva travessa. No entanto, Se-yeon se sente culpado por repreendê-la. Afinal, ele ganhou 100 milhões de won graças a ela ter encontrado o ginseng selvagem. Desde que a serva começou a segui-lo, ela absorveu muita energia. Isso curou completamente sua perna ferida. Agora, a serva tornou-se mais vivaz e sua pelagem está radiante. Ela é a principal atração no canal de Se-yeon. Toda vez que ela aparece, as visualizações disparam. De repente, a serva se assusta. Se-yeon sente a aura de Oren. Ele se pergunta se a árvore detectou uma anomalia. Se-yeon canaliza rapidamente sua conexão com Oren. Isso lhe permite ver e sentir tudo o que a árvore percebe. Pela conexão, ele finalmente vê o culpado saqueando a montanha. Enquanto isso, os ladrões se divertem roubando cogumelos. Um deles repreende seu subordinado. Ele explica que arrancar os cogumelos incorretamente diminui seu valor. O homem mostra como colhê-los suavemente. O subordinado se preocupa. A montanha tem um novo dono e eles precisam ter cuidado. O outro sujeito descarta sua preocupação. Ele diz que saqueiam esta montanha há anos sem problemas. Pede ao parceiro que continue. Precisam limpar toda a montanha antes do pôr do sol. Minutos depois, encontram um lote de cogumelos Matsutake. Eles não deveriam crescer até o outono. Os ladrões celebram o sucesso. Os cogumelos estavam saudáveis e vistosos. O ladrão principal calcula que há centenas deles. Ele chama o parceiro, mas não recebe resposta. Seu parceiro está congelado de medo. Animais selvagens da floresta o cercaram. Eles os observam de maneira estranha. Apesar de apavorados, os ladrões decidem voltar ao trabalho. Uma névoa repentina se espalha pela floresta. Os ladrões ainda se recusam a recuar. Se-yeon controlava tudo nos bastidores. Ele fica surpreso com a audácia dos ladrões. A ganância deles é maior que o medo. Como eles ignoram a razão, Se-yeon decide dar uma lição. Ele quer assustá-los para nunca mais voltarem. Se-yeon controla os animais para investirem contra os ladrões. Eles abandonam tudo e correm por suas vidas. Enquanto fogem, um dos ladrões não consegue parar de se perguntar: por que os animais estão agindo de forma estranha? O outro homem o apressa a continuar correndo, em vez de tentar analisar a situação. Neste ponto, os ladrões já estão apavorados. Eles imploram aos animais enfurecidos que os poupem. Mas Se-yeon não terminou sua lição. Ele consegue fazer tudo isso usando Oren como um condutor. Ele liga todos os seres vivos da floresta em um só. Qualquer ser vivo conectado por esse poder se torna a floresta. Ele expulsa os intrusos. É por isso que os druidas são temidos em suas terras. Se-yeon fica irritado porque os ladrões tocaram em seus cogumelos Matsutake. Ele estava cultivando-os para entreter os aldeões na próxima reunião. Para acabar com a perseguição, Se-yeon invoca uma videira. Ele prende os homens. Eles ficam completamente aterrorizados. Não conseguiam entender os eventos estranhos. Agora uma árvore estava atacando-os. Após prender os ladrões, Se-yeon chama a chefe da aldeia. Ele a informa sobre o incidente. Pouco depois, a chefe chega com a polícia. Ela os repreende com raiva ao sair do veículo. Depois, ela verifica Se-yeon. Quer ter certeza de que ele não se machucou. Ela percebe que os ladrões parecem espancados. Ela se pergunta o que aconteceu. Se-yeon diz que eles rolaram montanha abaixo enquanto tentavam escapar. Olhando atentamente, a chefe percebe que são os mesmos homens. Eles roubaram suas ervas anteriormente. Eles se fizeram de desentendidos quando ela os pegou. Agora, ela está emocionada porque eles mexeram com a pessoa errada. Não há como eles escaparem desta vez. O policial informa aos ladrões que eles não podem negar o crime. As provas são suficientes. Está claro que eles roubaram com a intenção de vender. O líder dos ladrões cerra os dentes de raiva. Ele insiste que um demônio tomou conta da árvore. Ele menciona que todos os animais agiam como se estivessem possuídos. Ele se vira para Se-yeon. O que parte o coração de Se-yeon é quando o ladrão o chama de gordinho. O ladrão apressa o policial a prender Se-yeon. Ele alega que o dono da montanha pratica bruxaria para controlar fantasmas. A chefe da aldeia fica lívida. Ela avança sobre eles para dar-lhes uma lição. O policial tenta segurá-la. Ela os amaldiçoa e descreve como vai dilacerá-los. Ela parece um serial killer. Se-yeon fica chocado com as palavras que saem de sua boca. Ele nunca esperou que a gentil chefe fosse tão durona. O policial leva os culpados para a delegacia. O ladrão continua tentando convencer a todos sobre a árvore.
Ele jura que a montanha é assombrada. Um padre chega ao local e ouve tudo. Ele repreende o homem com raiva. Insiste que a montanha pertence ao Senhor. Se-hyun se surpreende ao ver um padre ali. O padre o encara, imaginando quem ele é. Na vida passada de Se-hyun como druida, o clero era dividido. Alguns eram gananciosos como goblins, cobiçavam o que não era deles. Outros se dedicavam à fé. Embora os druidas não sejam clérigos, sua vida era semelhante à do clero. Druidas dedicavam suas vidas à natureza, provavam a si mesmos através das dificuldades. Naquela época, tais pessoas eram conhecidas como buscadores ou ascetas. Se-hyun se pergunta que tipo de padre ele seria. Ao saber o que os ladrões fizeram, o padre os adverte sobre o roubo e a mentira. Eles dizem que a floresta os atacou apenas para escapar da lei. Ele cita as escrituras e prega para os ladrões. Depois, ele os repreende por dizerem que a montanha é assombrada. Para acalmá-lo, o oficial garante ao padre que os ladrões estão apenas dizendo bobagens para se safarem. Ele acrescenta que Se-hyun é o dono da montanha e que já registrou tudo. Ele viu os ladrões pegando cogumelos. Após Se-hyun cumprimentá-lo, o padre se apresenta como Padre Mateu, da paróquia de Dongguan. Ele menciona que o mosteiro do outro lado da montanha está sob seus cuidados. Mateu pede desculpas por não gerenciar sua parte da montanha adequadamente. Ele permitiu que os ladrões tivessem acesso ao lado de Se-hyun. Se-hyun rapidamente diz que a culpa não é dele e também pede desculpas pela confusão. Aparentemente, o mosteiro de Mateu compartilha a mesma colina que a casa de Se-hyun. Eles são separados apenas por uma encosta. Se-hyun acredita que a responsabilidade de gerenciar o acesso à montanha cai sobre os ombros de ambos. Se-hyun fica surpreso que Mateu tenha assumido a culpa sem exigir um pedido de desculpas. Como ambos são responsáveis, isso o convence de que Mateu é um bom padre. A chefe da vila, Stella, verifica o saque roubado pelos ladrões. Ela fica chocada ao ver que eles quase limparam a montanha inteira. Ela sugere que Se-hyun e Mateu dividam o saque igualmente. Os ladrões devem ter passado pelo lado do mosteiro antes de saquear o lado de Se-hyun. No entanto, Se-hyun recusa. Ele explica que planejava compartilhar tudo na próxima reunião da vila. Mateu também se recusa a aceitar sua parte. Ele diz a Stella para guardar tudo para o banquete dos anciãos. Stella comenta que já esperava que Mateu mencionasse os anciãos. Depois, o oficial se prepara para partir com os culpados. Ele garante a Stella que eles investigarão adequadamente. Os ladrões são reincidentes. Stella diz firmemente para garantir que eles sejam punidos sem misericórdia. O oficial reconhece e promete entrar em contato mais tarde com os detalhes. Enquanto a viatura policial se afasta, Stella continua a amaldiçoar os ladrões. Isso diverte Se-hyun e o padre. Assim, o drama com os ladrões desapareceu como a brisa da manhã na montanha. Poucos dias depois, as reformas da casa de Se-hyun foram concluídas. Stella veio conferir. Ela aponta que a casa parece irreconhecível, comparada ao lixão que era antes. Ela pensou que levaria pelo menos um mês para terminar. Se-hyun informou a Stella que ainda tem algumas coisas para consertar, mas ficará pronto em breve. Stella fica feliz que Se-hyun finalmente tenha uma casa que não pareça um lugar assombrado. Se-won a convida para uma refeição, feita com tomates de sua horta. Stella aceita a oferta sem hesitação. Quem recusaria tomates frescos e caseiros? No entanto, antes de prosseguirem, Jong aparece para pedir alface da horta de Se-hyun. Ele explica que comprou as mesmas sementes de alface que Se-hyun. Por algum motivo, a alface dele não tem um gosto tão bom quanto a de Se-hyun. Segundo Jong, a alface de Se-hyun tem uma riqueza crocante que as outras não possuem. Sem hesitar, Se-hyun se oferece alegremente para colher algumas para ele. Ele até planeja incluir um pouco de repolho. O que Jong não sabe é que as plantas de Se-hyun são diferentes. Tudo o que um druida toca se torna excepcional em sabor e nutrientes. As plantas prosperavam porque Se-hyun lhes dava exatamente o que precisavam. Enquanto isso, Stella repreende Jong por tentar pegar os produtos de Se-hyun de graça. Curiosa sobre o motivo de tanto alvoroço por causa da alface, ela decide provar. No momento em que dá uma mordida, ela entende instantaneamente a obsessão dele. Para a surpresa de Jong, Stella pede imediatamente a Se-hyun um pouco também. Após encherem suas cestas, Jong e Stella se juntam a Se-hyun para preparar a refeição. Ao colher alguns tomates, Se-hyun descobre que Mateu vende sabonetes feitos no mosteiro. Ela menciona que ele costuma levar alguns ao centro de idosos e que já experimentou. Se-hyun fica surpreso ao ouvir isso. Ele achava que o mosteiro vivia de doações. Jong explica que os monges cuidam de suas próprias necessidades. Não há motivo real para os fiéis visitarem o mosteiro, então ninguém faz doações.
Ele também menciona que eles podem parar de fabricar sabonetes devido à escassez de bambu. Mateo tem se preocupado com isso, já que é sua fonte de renda. Isso preocupa Si-hyun, pois Mateo parece ser um bom homem. Ele decide encontrar uma maneira de ajudar o mosteiro. Algum tempo depois, Si-hyun serve aos idosos a salada de tomate que preparou. Stella nota que ele adicionou algumas fatias de queijo. Si-hyun explica que colocou camadas de tomate e regou com azeite de oliva e suco de limão. Como eles usam folhas de perila todos os dias, ele decidiu dar algo diferente. Jong e Stella ficam muito satisfeitos com o resultado ao provarem a salada. Jong, que não é fã de comida ocidental, admite que a salada está muito refrescante. Ele se pergunta por que os tomates de Si-hyun são mais doces do que os comuns. Por outro lado, Stella também ama o prato e menciona que se sente melhor após comer. Aparentemente, ela tem estômago sensível e sofre de gastrite crônica há anos, sentindo azia sempre que come. No entanto, o prato de Si-hyun deixou uma sensação calmante em seu estômago. Jong pede a Si-hyun que adicione alguns tomates à sua cesta, mas Stella o repreende por ser ganancioso. Jong lembra que ela também pediu alface, então não tem o direito de criticá-lo. Stella reclama que Si-hyun pode ficar sem comida se eles continuarem pegando seus produtos. Jong garante que Si-hyun não é um homem selvagem vivendo apenas da terra. Enquanto a dupla continua a discutir, um sorriso satisfeito surge no rosto de Si-hyun. Como druida, a reação deles foi a maior forma de elogio. Ele não se importava em dar tudo o que tinha da sua pequena horta. Ele pede licença para colher mais tomates para eles. Estando no centro do ciclo da natureza, que traz alegria às pessoas, Si-hyun finalmente sente a felicidade que experimentou em sua vida passada, vivendo como um verdadeiro druida. Enquanto isso, em um salão de beleza na cidade, Hee-soo é visto rolando a sessão de comentários no canal de Si-hyun enquanto corta o cabelo com Si-woo. Hee-soo incentiva animadamente o cabeleireiro a se inscrever no canal e deixar um comentário positivo. A mulher concorda sem hesitar. Si-woo, perguntando-se por que Hee-soo está promovendo o canal, lembra-o de que Si-hyun é seu irmão. Hee-soo explica que não está promovendo o canal, mas sendo um fã apaixonado. Ele acrescenta que precisam ajudar Si-hyun a aumentar a contagem de seguidores, pois postar sem rumo não levará a nada. Referindo-se a Si-hyun pelo apelido que criou, Hee-soo revela que ele provavelmente passaria fome. Sem vlogs regulares para assistir durante as refeições, Si-woo fica confuso com o nome estranho. Ele pergunta o que significa. Hee-soo explica que criou o apelido por causa do jeito gentil com que Se-hyun chama os servos. Ele insiste que o nome combina perfeitamente com Se-hyun e seu canal. Si-woo não parece convencido. Quando o cabeleireiro percebe que o canal pertence ao irmão mais velho de Si-woo, ele comenta que Se-hyun deve ser tão bonito quanto ele. Si-woo explica que Se-hyun ganhou peso por causa da doença. Quando eram mais jovens, todos diziam que Se-hyun era o mais bonito dos dois. Isso deixa Hee-soo ainda mais ansioso para ver seu ídolo pessoalmente. Determinado a fazer isso acontecer, ele tem uma ideia. Como já planejavam gravar conteúdo exclusivo da equipe, Hee-soo sugere filmar na casa de Se-hyun. Enquanto isso, no campo, começou a chover forte. Foi anunciado que a estação das monções deve começar em todo o país esta semana. Tempestades pesadas foram previstas em certas regiões, incluindo a área de Seiyun. Ao assistir ao noticiário, Seiyun fica feliz por a reforma da casa ter terminado cedo. Caso contrário, as tempestades teriam causado mais problemas. Agora que tem um teto sobre a cabeça, Seiyun não precisa se preocupar com a chuva forte. Vendo que a chuva não afeta a casa nova, Seiyun admite que o trabalho de remodelação de Seonju foi excepcional. Deitado no piso de madeira externo, Seiyun esquece que inicialmente não tinha intenção de reformar a casa. Em vez de ficar à toa, ele decide colher alface na horta. Ele levará a colheita para a reunião da aldeia, onde planejam comer o que foi quase roubado pelos ladrões. Se-hyun aguarda o encontro, pois será sua primeira vez experimentando cogumelos pinheiros. Enquanto colhe a alface, Se-hyun pensa em seu número de inscritos, que disparou do nada. Ele está feliz com os resultados. Isso trouxe algumas pessoas maldosas, deixando comentários ofensivos. No entanto, cada comentário malicioso é imediatamente abafado por comentários de apoio. Graças a isso, a seção de comentários de Se-hyun permanece relativamente limpa. Ele não consegue entender por que as pessoas deixam tanto ódio gratuito para um estranho online. Ao mesmo tempo, ele não entende a mentalidade daqueles que o apoiam incondicionalmente. Alguns antifãs da banda de Si-woo o atacaram por cantarolar músicas da banda em seus vídeos, considerando isso marketing. Apesar do ódio, Se-hyun é muito grato àqueles que o apoiam. Há uma pessoa que causa curiosidade em Se-hyun.
É o fã que constantemente insiste na narrativa do druida. Após colher a alface, Sehyun decide ir para o salão da aldeia. Ele percebe que não consegue chegar lá caminhando sob a chuva forte. Justo quando está sem saber o que fazer, Jong chega em sua caminhonete para buscá-lo, já que também está indo para lá. Enquanto isso, no salão da cidade, os aldeões estão ocupados grelhando carne e cogumelos, apesar da chuva forte. Poucos momentos depois, Stella se dirige a todos. Ela informa que os ladrões que saqueavam a aldeia foram capturados na montanha atrás da casa de Sehyun. Ela diz que, após a investigação, descobriu-se que eles cometeram uma longa lista de crimes e foram oficialmente presos. Segundo Stella, os ladrões estacionaram seus veículos nas proximidades, na entrada da cidade. Eles usaram a trilha da montanha atrás do mosteiro para entrar na aldeia furtivamente. Nos últimos anos, ela sempre aconselha a todos que fiquem atentos. Assim, coisas como essa nunca mais acontecerão na vila. Depois, Stella pede que todos aplaudam Si-hyun por capturar os ladrões. Ela anuncia que é hora do banquete. Deseja aos ladrões uma longa sentença na prisão. Após o discurso, os moradores começam a aproveitar o banquete de cogumelos e carne. Ao provarem os cogumelos de pinheiro, comentam: "São os melhores que já comi." Seon verifica se os convidados estão se divertindo. Ele apresenta sua própria combinação para eles experimentarem. Ele percebe que todos comiam o cogumelo e a carne separadamente. Sugere que tentem comer como um sanduíche com kimchi. Sehyun conta que viu a combinação no YouTube. Parecia deliciosa, então decidiu testar. No entanto, Stella não está convencida. Ela se pergunta por que alguém comeria assim. Stella diz a Sehyun que cogumelos eringui combinam melhor com carne. Esses tipos de cogumelos não são exatamente caros. Para provar seu ponto, Stella coloca a combinação na boca de Sehyun. Após experimentar, ele finalmente admite que os cogumelos de pinheiro são melhores quando comidos sozinhos. Stella explica que os cogumelos de sua montanha têm um aroma forte, por isso não combinam com qualquer coisa. Um dos convidados aconselha Sehyun a ouvir a chefe da vila. Ela comeu muita comida de qualidade durante sua vida. Sehyun aceita o conselho alegremente. Decide comer o prato separadamente. Nesse momento, o presidente da associação de jovens intervém. Ele agradece a Sehyun por oferecer um banquete tão caro. Aparentemente, ele nunca provou aqueles cogumelos. Eu só os vendia porque valiam um bom dinheiro. Sehyun oferece ajuda para grelhar mais carne. O rapaz recusa. Ele explica que grelhar carne sempre foi seu trabalho como presidente da associação. Ele brinca com Sehyun. Assuma o cargo se realmente quer grelhar carne. Depois, ele agradece a Sehyun novamente pelo banquete. Pede que ele o procure caso precise de ajuda. Sehyun sente o cheiro de ração de grãos secos vindo do presidente da associação. Ele tinha quase 50 anos e administrava uma granja ali perto. De repente, Sehyun relembra um sonho que guardava há muito tempo. Ele queria criar galinhas. Ele pede a opinião do presidente da associação. Stella ouve a conversa por acaso. Ela se pergunta por que ele quer criar galinhas de repente. Sehyun explica que isso o ajudaria a ter ovos frescos. Além disso, os pintinhos são muito fofos. O presidente da associação avisa: eles só são fofos quando pequenos. Quando crescem, o canto constante de manhã cedo se torna insuportável. Além disso, eles fazem uma bagunça enorme. Eles defecam sem parar em todo lugar. Ele aponta que o cheiro pode invadir a casa recém-reformada de Sehyun. Com esses motivos, Sehyun decide reconsiderar. Embora esteja acostumado com a natureza, Sehyun admite que ainda há muito o que aprender sobre a vida no campo. Felizmente, sua maior qualidade como druida é fazer perguntas quando não sabe de algo. Assim como com os cogumelos e a criação de galinhas, Sehyun concorda que algumas coisas devem ser deixadas em paz. Enquanto observa os moradores se divertirem, ele sente que está crescendo aos poucos dentro da vila. No dia seguinte, Sehyun recebe um alerta de emergência sobre a chuva forte. O aviso recomenda que todos fiquem dentro de casa. Ele já recebeu 4 alertas até agora. Sehyun não está preocupado. Ele já protegeu a estufa e outras coisas. Mesmo assim, ele ainda se preocupa com as uvas que podem cair. Devido à chuva torrencial, Sehyun considera usar um feitiço para acelerar o crescimento. Ele decide não fazer isso. Superar dificuldades faz parte de ser um druida. Olhando para suas preciosas uvas, Sehyun espera que elas resistam até a colheita. Logo ele recebe uma ligação de Jong. O amigo implora freneticamente para que ele vá até sua fazenda para uma emergência. Sehyun se pergunta se Jong está doente. Jong diz que não. Se estivesse doente, poderia ter chamado os serviços de emergência em vez de um fazendeiro. Ele revela que uma de suas vacas está doente. O veterinário está examinando o animal, mas não consegue lidar com um animal grande sozinho.
Eles precisam de uma mão forte para ajudar a mover a vaca. Pouco depois, Se-hyun chega ao estábulo de Yong. Ele encontra o veterinário. Quando pergunta o que aconteceu, Yong explica que a vaca caiu de repente. A vaca ao lado se recusa a sair do lado dela. Com toda a comoção, os outros animais ficaram agitados. Aparentemente, Jong chamava suas vacas por números em vez de nomes. Ele não queria se apegar a elas, pois seriam vendidas. No entanto, pela preocupação estampada em seu rosto, Se-hyun percebe que ele se importa. Se-hyun pergunta se deve levar a vaca preocupada para outro cercado. Jong decide fazer isso sozinho. O veterinário diz que a prioridade é colocar a vaca em pé. O gás pode se acumular no estômago dela, dificultando a respiração. Ele pede ajuda a Se-hyun. A dupla consegue empurrar a vaca para que ela fique de pé. Ela chora de dor. Se-hyun informa ao veterinário que ela já está lutando para respirar. Ele sugere acalmá-la primeiro. O veterinário aponta que não podem usar sedativos porque ela está prenhe. Se-hyun explica que não se referia a medicamentos. Ele tem um método natural. O truque funciona perfeitamente com seu veado aquático de estimação. O veterinário não acredita nele. Antes que possa reclamar, Se-hyun começa a cantar. A energia da natureza acalma a vaca agitada. O veterinário fica atônito. Ele observa as outras vacas no estábulo se acalmarem sob a influência da canção de Se-hyun. Mais tarde, Se-hyun pergunta alegremente se o veterinário já pode tratar a vaca. Algum tempo depois, o trio entra na casa de Jong após cuidar do animal. Jong oferece café. Se-hyun recusa por causa de sua dieta. O veterinário relata sua análise. A vaca tem apenas uma febre simples. A agitação tornou os sintomas muito piores. Ele tranquiliza Jong, dizendo que o bezerro está perfeitamente saudável. O veterinário adiciona que deu medicamentos à vaca. Ela deve ficar bem após um descanso adequado. Jong finalmente respira aliviado. Ele agradece ao veterinário. O profissional vira-se imediatamente para perguntar como Se-hyun acalmou os animais com uma simples canção. Ele está confuso sobre o que ouviu e como aquilo acalmou os animais instantaneamente. Sem esperar por uma resposta, o veterinário dispara uma barragem de perguntas. Ele quer saber se Se-hyun é algum tipo de feiticeiro. Se-hyun fica confuso sobre por onde começar. Quando está prestes a se explicar, Jong interrompe perguntando por que o veterinário está fazendo tanto alvoroço. O veterinário ignora Jong. Ele implora a Se-hyun que o ensine a usar a música. Se-hyun não esperava por isso. O veterinário explica que a habilidade é necessária para sua profissão, já que eles não podem sedar todos os animais agitados. Ter uma forma natural de acalmá-los seria de grande ajuda para a frustração deles. Se-hyun explica que a música é apenas uma canção folclórica ocidental simples. Ele a aprendeu no YouTube. O que o veterinário não sabe é a verdade. É uma técnica de cantarolar usada pelos druidas. Pode parecer canto, mas é um método de respiração em harmonia com a natureza. Não é algo que se possa aprender apenas sendo ensinado. Felizmente, Jong quebra o constrangimento. Ele diz ao veterinário que os animais se aglomeram ao redor de Se-hyun porque o adoram. Não tem nada a ver com a técnica. Ele menciona que o cachorro mais bravo da vila estava babando por Se-hyun dias atrás. O veterinário conhece o animal e fica chocado. Jong acrescenta que os bichos se comportam muito bem na frente de Se-hyun. O veterinário não se surpreende. Ele menciona que já conheceu alguém assim. Era um de seus professores na faculdade. Um veterinário muito habilidoso. Ele admite que é uma habilidade inata. Ninguém consegue imitá-la, não importa o esforço. Pela primeira vez, o veterinário admite que sente inveja de Se-hyun. Para consolá-lo, Jong sugere que ele procure Se-hyun sempre que precisar de ajuda. Afinal, eles têm a mesma idade. O veterinário fica satisfeito. Ele diz a Se-hyun que tem 29 anos e pergunta a idade dele. Se-hyun revela que é apenas um ano mais novo. O veterinário espera que Se-hyun possa ajudá-lo no futuro. Ele explica que animais menores são controláveis, mas animais como vacas e cavalos são difíceis sem um sedativo. Se-hyun concorda em ajudar sem hesitação, mas diz que não pode fazer isso de graça. O veterinário oferece pagamento. Se-hyun avisa que apenas um saco de batatas doces já basta. O veterinário conclui que Se-hyun é um indivíduo muito peculiar. Mesmo assim, ele concorda. Ambos apertam as mãos para selar o acordo. Depois, Se-hyun diz para o veterinário abandonar as formalidades. Eles são vizinhos agora. Se-hyun finalmente fez uma nova conexão neste mundo. Ele tenta seguir como druida em um lugar sem magia. Poucos dias depois, a chuva não parava. Se-hyun decidiu gravar algum conteúdo de ASMR. A estação das monções está durando mais do que o esperado. Tem sido difícil cuidar do jardim. Por isso, ele não tinha conteúdo para postar. Ele fez uma pausa em seu vlog. Como a chuva estava bonita, decidiu filmar o som dela. Na verdade, ele faz isso porque Si-woo,
o repreendeu. Si-woo o importunou para ser mais consistente. Ele também informou que os membros da banda querem visitá-lo no campo. Se-yeon não sabe quando eles pretendem vir, mas percebe que seu espaço pacífico logo ficará animado. Enquanto grava o ASMR, ele decide mostrar o som da chuva em diferentes locais. Ele entra na estufa para mostrar o efeito relaxante na cobertura plástica. De repente, ele é interrompido por ruídos estranhos. Eles vêm de trás de uma pilha de caixas. Ele fica curioso. Antes que Se-yeon possa verificar, seu gato pula de um canto. É como se o animal o impedisse de ver o que está ali. Uma das caixas tombou. Revelou uma gata ferida e seus 3 gatinhos aterrorizados. Logo depois, Se-yeon os leva às pressas para uma clínica veterinária. Ele espera pacientemente pela sua vez. Enquanto isso, consola os gatos. Ele usa a ressonância selvagem para investigar o que aconteceu. Assim como fez com o cervo, Se-yeon acessa as memórias da gata. Ele descobre que a mãe carregava seus filhotes fracos pela montanha. Tudo isso sob uma chuva torrencial. O abrigo deles desabou devido à chuva constante. A gata foi atraída para a estufa de Se-yeon por causa da rica força da natureza. Ao finalizar a leitura, Se-yeon a elogia por proteger seus filhotes tão bem. Nesse momento, Su-min, o veterinário do estábulo de Jong, sai segurando um cachorro. Ele se surpreende ao ver Se-yeon ali. Logo depois, Se-yeon leva os gatos para consultar Su-min. O veterinário expressa surpresa pelo encontro. Se-yeon comenta que não sabia que Su-min era dono da clínica. Su-min retruca que o local é pequeno demais para ser chamado de clínica de verdade. Ele pergunta sobre os gatos. Se-yeon explica que os encontrou tremendo em sua estufa. Ele os trouxe para tratamento preventivo contra resfriados. Su-min examina os animais. Descobre apenas coriza e secreção ocular. Nada grave. Ele menciona que a febre baixou. Eles ficarão bem sem medicamentos. Se-yeon se sente aliviado. Su-min aconselha não soltá-los lá fora agora. Sugere mantê-los ali para vacinação e castração futura. Aliviado, Se-yeon agradece. Su-min afirma estar apenas fazendo seu trabalho. Em seguida, ele pede um favor a Se-yeon. Momentos depois, Su-min o leva ao local de terapia intensiva. Ele apresenta a Se-yeon uma gata doente e agressiva. Ela usa sonda alimentar. Su-min explica que ela se recusa a comer. Eles são forçados a ministrar glicose líquida. A expressão de Su-min cai quando Se-yeon pergunta o que houve com ela. Segundo Su-min, a gata chegou com icterícia grave. Seus olhos e gengivas estavam completamente amarelos. Após vários exames e o tratamento inicial, as despesas do primeiro dia somaram 600 mil wons. A gata estava em estado crítico. Precisaram hospitalizá-la. Após alguns dias, as contas dispararam para vários milhões de wons. O dono parou de responder e sumiu. Su-min estava disposto a parcelar o pagamento. Ele só precisava que o dono admitisse a dificuldade financeira. Depois que o dono desapareceu, a gata parou de comer completamente. Não importava quais petiscos Su-min oferecesse. Ele acredita que a gata entendeu que foi abandonada. Se-yeon se surpreende que Su-min cuide dela há tanto tempo. O custo é exorbitante e não há seguro para animais. Su-min revela que pediu ajuda a Se-yeon porque os custos estão se tornando insuportáveis. Mesmo assim, ele não se arrepende. Ele sabe que poderia salvá-la em vez de abandoná-la. Su-min pede que Se-yeon use sua magia calmante. Assim, ele poderá trocar a sonda da gata. Se-yeon decide examiná-la antes. Su-min alerta para que ele tenha cuidado. A gata pode morder ou arranhar. Se-yeon se aproxima lentamente. O gato começa a rosnar para ele. No momento seguinte, o animal torna-se dócil. Ele permite que ele faça carinho. Su-min está perplexo. Ele não consegue acreditar que o mesmo gato, que costuma morder e arranhá-lo, está agindo de forma fofa com Se-yeon. Se-yeon explica gentilmente que os gatos são naturalmente cautelosos com estranhos. O que ele não diz é que nenhum animal no mundo resiste ao toque de um druida. Como o gato está calmo, Su-min decide trocar sua sonda de alimentação. Se-yeon sugere que ele dê um petisco. Surpreso com o pedido, Su-min hesita. Ele duvida que o gato vá comer. Tem medo de ser arranhado e mordido como de costume. Se-yeon o incentiva a continuar. À medida que Su-min se aproxima, o gato olha para Se-yeon como se pedisse permissão. Se-yeon balança a cabeça indicando que está tudo bem aceitar o petisco. Ele mostra ao animal que Su-min é uma boa pessoa e se importa com ele. Após a confirmação de Se-yeon, o gato aceita o petisco alegremente. Ele não arranha Su-min. Enquanto isso, Su-min está completamente atordoado.
Ele se pergunta por que o comportamento do animal mudou tão de repente. Se-yeon comenta que deve ser porque o gato finalmente o reconhece como uma boa pessoa. Aliviado por ver o gato se alimentando, Sumin o conforta gentilmente. Ele pede que o animal melhore logo. Quer que eles saiam daquele hospital abafado. Observando a interação, Se-yeon nota as cicatrizes nas mãos de Sumin. Elas foram causadas pelas tentativas desesperadas de manter o gato vivo. As marcas parecem medalhas de honra. Se-yeon sente a energia suave fluindo entre o gato e Sumin. É o fruto de um coração bondoso. O gato termina o petisco. Ele até confunde a mão de Sumin com comida. Finalmente o aceita como seu guardião. No dia seguinte, na sala de espera, Hae-soo aproveita alegremente os sons de chuva ASMR de Se-yeon. Léo aponta que Hae-soo talvez seja a única pessoa que ouve a ASMR de chuva durante a estação das monções. Hae-soo retruca que eles simplesmente não entendem a vibração. Si-woo, que também vasculha o canal do irmão, supõe que Se-yeon ficou sem conteúdo. Ele acha irônico que tenha recorrido a filmar a chuva. Mesmo assim, Hae-soo revela que muitas pessoas estão comentando positivamente sobre o post. Si-woo observa que o conteúdo de Se-yeon é muito disperso. O canal começou focado em plantas. Agora tem dicas de dieta, animais e até ASMR. Porém, Hae-soo insiste que o canal mantém o foco. Afinal, a descrição diz que é sobre cura no campo. Nesse momento, o gerente entra para avisar que devem começar a preparar a próxima agenda. Enquanto todos saem, Si-woo nota Jerome dormindo no canto. Ele tenta acordá-lo, mas Jerome não responde. Preocupado, Si-woo se aproxima. Percebe que ele parece doente. A equipe se reúne ao redor de Jerome. Após verificar a temperatura, Si-woo descobre que ele está com muita febre. Preocupado com uma possível piora, Hae-soo sugere levá-lo ao hospital. Jerome garante fracamente que está bem. Ele acredita ser apenas um resfriado que passará com remédios. No entanto, Si-woo insiste que ele deve ir ao médico se a febre não baixar logo. Hae-soo apoia Si-woo, pede que Jerome não se force. Isso pode piorar o quadro. Ele oferece antitérmicos a Jerome. Aproveita para reclamar que o amigo vive doente metade do ano. Aceitando o remédio, Jerome avisa para ele calar a boca. Si-woo lembra a Jerome que ele talvez não possa ir ao campo se a febre persistir. Jerome se recusa a deixar qualquer coisa impedi-lo de gravar o conteúdo do grupo. Hee-soo provoca Jerome. Ela pergunta se ele realmente quer mostrar aos fãs uma versão doentia e exausta de si mesmo. Eles estão acostumados a ver seu rosto bonito. Irritado, Jerome rebate imediatamente. Os dois começam a discutir novamente. Os outros membros observam, já exaustos pelas brigas intermináveis. Apesar da comoção, Si-woo está pensativo. Ele se preocupa com a saúde de Jerome. No dia seguinte, Se-yeon encontra Jong no mercado. Ele conta sobre os gatos que encontrou. Deixou a gata-mãe no veterinário, mas levou os filhotes para casa. Se-yeon diz a Jong que um dos gatinhos é amarelo e os outros dois são malhados. Eles são adoráveis. Jong percebe que Se-yeon comprou muitos brinquedos. Ele aconselha que ele cuide bem dos gatos, pois eles ajudam a controlar pragas em casa. Se-yeon esclarece que não os criou para trabalhar, então ele lembra que precisa passar na loja de sementes. Sumin disse que gatos adoram folhas de perila. Jong fica confuso, mas logo percebe o erro. Sumin deve ter falado de erva de gato, a catnip. Se-yeon confundiu com perila. Ele fica chocado por quase ter cometido um erro tão bobo. Jong ri da situação. Ele comenta que Se-yeon terá dificuldades para cuidar dos filhotes. Jong sugere passar na loja de tofu artesanal para comprar leite de soja. Eles querem preparar macarrão frio. Envergonhado, Se-yeon segue Jong em silêncio. Ele ainda pensa em seu erro. Eles chegam à loja de tofu. Se-yeon faz seu pedido no balcão alegremente. Ele percebe que o dono da loja age de forma estranha. O clima na sala parece tenso. Se-yeon examina a loja. Um indivíduo suspeito sai do local. Se-yeon sente uma aura estranha vindo do sujeito, mas não entende o que é. O homem puxa o boné para esconder o rosto antes de partir. O dono da loja suspira aliviado quando ele vai embora. Jong pergunta: quem era aquele homem? Ele nunca o tinha visto antes. O dono baixa a voz. Ele revela que o estranho é um suposto criminoso. Jong fica assustado. O dono explica que o homem seria um gangster da cidade. Segundo boatos locais, ele saiu da prisão recentemente. Ele se mudou para a Vila Silenciosa. A notícia deixa Jong inquieto. Ele espera que o homem não traga problemas para o bairro. Apesar da história convincente, Se-yeon duvida que o rapaz seja realmente um criminoso. Lá fora, todos sussurram, pelas costas do jovem. Isso o deixa frustrado. Ao chegar em casa, Se-yeon continua pensando no rapaz. Aquela palavra desperta uma lembrança antiga, uma memória que ele preferia esquecer. Em sua vida anterior, Se-yeon acompanhava seu professor à prisão mensalmente.
noite. Eles tentavam reformar e purificar criminosos. Era um trabalho ingrato. Mesmo assim, Se-hyun gostava de acompanhar o mestre. Certo dia, eles foram para a sala de reforma para um ritual de purificação. Lá, Se-hyun viu um criminoso que irradiava uma aura horrivelmente pútrida. O fedor de suas roupas imundas era insuportável. Feridas não tratadas pioraram a situação. Aparentemente, esse criminoso era o sacerdote de uma tribo caída. Foi preso por canibalismo e adoração demoníaca. O mestre de Se-hyun logo começou a entoar o ritual de purificação. Quando Se-hyun estava prestes a passar o galho purificador sobre seu corpo, a voz do criminoso ecoou de repente pela sala. Se-hyun, você parece muito delicioso. Infelizmente, antes que Se-hyun pudesse reagir, o criminoso de aparência vil cravou suas presas no pulso de Se-hyun. Tentou mordê-lo. Era como se estivesse esperando o momento certo, como um lobo espreitando sua presa. Essa ferida acabou deixando uma cicatriz feia no pulso de Se-hyun. Por causa disso, espalharam-se rumores de que era a marca da mordida de um demônio. Graças a esse rumor, Se-hyun passou por um momento muito difícil por um longo tempo. Mesmo agora, a memória é suficiente para causar arrepios na pele. Uma coisa é certa, porém. A aura daquele criminoso perverso não se comparava à que ele sentiu do suposto criminoso que visitou a loja de tofu. Embora a presença do homem encapuzado carregasse uma vibração vagamente semelhante, não tinha a mesma energia sinistra que Se-hyun sentiu do criminoso de sua vida passada. Isso deixa Se-hyun se perguntando se ele está simplesmente imaginando coisas. Nesse exato momento, o toque agudo de seu telefone assusta os gatos. Ao atender, ele descobre que é Si-woo. Ele liga para avisar que o grupo já está se preparando para ir para sua casa. Si-woo pede a Se-hyun para preparar mais roupas de cama. Além dos membros da banda, alguns membros da equipe também se juntarão a eles para filmar conteúdo em grupo. Se-hyun o assegura que tudo estará pronto quando eles chegarem. Ele diz para não se preocupar. Aliviado, Si-woo diz que eles devem chegar a casa no fim de semana. Se-hyun deseja-lhes uma viagem segura. Ele está prestes a encerrar a ligação quando Si-woo de repente se lembra de pedir um favor. É sobre o colega de banda doente, Jerome. Falando do grupo de Si-woo, eles se chamam Tracker. É um grupo idol de 5 membros muito popular. Os membros consistem em Hee-soo, o vocalista principal, Jerome, o dançarino principal, Leo, o líder do grupo e rapper principal, K, o subvocalista, e finalmente, Si-woo, o centro do grupo e vocalista principal. No dia de sua viagem ao campo, Hee-soo assiste feliz às notícias. Elas falam sobre seu show completamente esgotado e as vendas de seu álbum mais recente. Enquanto isso, K tenta impedir Leo, viciado, de gastar todas as suas economias na máquina de garras. Ele nem sequer agarra nada. Por outro lado, Si-woo, que nem é o líder do grupo, parece ser o único são. Ele se preocupa com todos. Nesse momento, Si-woo percebe que Jerome está desaparecido. K diz a ele que Jerome foi à loja de conveniência há um tempo para comprar água. Quando Si-woo se vira para verificar, ele nota uma pequena multidão se reunindo do lado de fora. Acontece que Jerome foi reconhecido por fãs, todos ansiosos para conseguir seu autógrafo. Isso o deixou incapaz de escapar. Um momento depois, Si-woo corre e o arrasta para longe. Ele o puxa como uma criança arrastando um brinquedo. Ele o repreende por não usar máscara em primeiro lugar. Jerome pede desculpas por causar comoção. Ele explica que ainda estava meio adormecido quando foi à loja de conveniência. Ele simplesmente esqueceu. Depois que eles entram apressadamente em sua van, Si-woo pede ao gerente da estrada para sair rapidamente. Ele teme que os fãs os alcancem. Enquanto a van se afasta, Hee-soo se inclina para fora da janela. Ele acena para a multidão. Ele pede a todos para continuarem transmitindo a música do Tracker. Si-woo, por outro lado, fica aliviado por terem conseguido escapar. Mesmo assim, ele não consegue se livrar da preocupação. Preocupado que os fãs causassem uma cena na frente de seu irmão, ele olha pela janela para a imensidão verde. Aproximam-se do destino. Ele espera passar um tempo tranquilo no campo. Enquanto isso, Se-hyun trabalha para construir seu abdômen. Mesmo sentindo dor, ele considera o sacrifício necessário para que seu corpo fique em forma novamente. Diferente da maioria, que não se importa com a barriga, Se-hyun considera investir na saúde um luxo necessário. A terra libera energia natural. A quantidade que Se-hyun absorve aumenta.
O número de feitiços de druida que ele pode usar cresce. Após o exercício, Se-Hyun abre os olhos. Ele está cercado por seus gatos e pássaros. Logo depois, ele se refresca. Ele checa as horas. Percebe que Si-Woo e seu grupo devem chegar em breve. Exatamente como previsto, ele sente a chegada deles. Ele corre para recepcionar o grupo. Si-Woo e seus companheiros de banda cumprimentam Se-Hyun com gírias de ídolos. Ele finge apreciar. Após as saudações, Si-Woo corre para verificar como seu irmão mais velho está. Se-Hyun pergunta como foi a viagem. Si-Woo lamenta que seus colegas de equipe quase drenaram sua energia antes de deixarem a cidade. Os irmãos interrompem a conversa ao notarem Hae-Soo encarando-os intensamente. Se-Hyun se pergunta se tem algo em seu rosto. Hae-Soo explica que está apenas maravilhado por ver seu ídolo pessoalmente. Isso pega Se-Hyun de surpresa. Ele deveria ser o impressionado por estar diante de celebridades. Enquanto Si-Woo e Hae-Soo conversam, um membro da equipe de produção, Kim Han-Biol, aproxima-se. Ele agradece Se-Hyun por permitir a filmagem em seu quintal. Se-Hyun diz que não se importa, desde que não incomodem os vizinhos. Han-Biol agradece alegremente. Avisa que começarão a gravar em breve. Se-Hyun convida todos para guardarem suas coisas. Os membros do Tracker começam sua aventura no campo. Caminham pela floresta como jovens comuns. Aproveitam a paz que suas agendas raramente permitem. Brincam com os gatos de Se-Hyun. Isso dá às suas mentes e corpos a chance de curar. Eles se familiarizam com os animais que chamam o campo de lar. O dia passa num piscar de olhos. Quando o sol se põe, os sorrisos de todos diminuem. Após a gravação, Se-Hyun observa orgulhoso Si-Woo, discutindo ideias com o diretor. Ele sempre soube que seu irmão era talentoso. Vê-lo liderar a discussão com confiança enche Se-Hyun de orgulho. Quando Se-Hyun prepara o jantar, nota uma sacola de compras aberta ao lado de algumas caixas. Percebe que o grupo não desempacotou direito antes de filmar. Se-Hyun decide ajudar e levar as sacolas para dentro para evitar insetos. Ele nota um bilhete preso na lateral da sacola. É um presente de Si-Woo. Se-Hyun fica encantado ao descobrir um agasalho novo. Ele mesmo pensava em comprar um. Ele encontra a nota fiscal escondida nas roupas. Percebe que Si-Woo comprou peças novas em vez de dar algo velho, como a nota dizia. Ele fica tocado com o gesto atencioso. Se-Hyun não pôde deixar de sentir que a experiência era estranhamente desconhecida. Como druida, ele sempre foi quem cuidava de inúmeras criaturas vivas. Nunca foi o cuidado. Mesmo assim, ele descobre que esse sentimento estranho não é desagradável. Incapaz de conter sua crescente felicidade, Se-Hyun mostra orgulhosamente seu novo presente para seus gatos. Ele conta com orgulho que veio de seu irmão mais novo. Logo depois, o grupo encerra as filmagens da noite. Já exaustos, Léo elogia a todos por trabalharem duro e vencerem o dia. Si-Woo resmunga que está faminto. Kei brinca, culpando Jerome por esgotar todos. Jerome parece ainda mais exausto que os outros. Ele pede desculpas quietamente por causar problemas. Antes que possa terminar, sua doença o atinge. Ele se forçou a aguentar até o fim das filmagens. Ultrapassar seus limites piorou sua condição. Sua visão começa a embaçar. Ele quase perde a consciência. Ele se preocupa em como conseguirá passar pelas filmagens de amanhã. Assim que está prestes a desmaiar, as vozes frenéticas de seus colegas o trazem de volta à realidade. Rizu pergunta se ele está bem. Jerome insiste que está ótimo, apesar de parecer péssimo. O grupo se reúne ao redor dele. Se-Hyun corre ao ouvir a comoção. Rizu diz a Se-Hyun que Jerome está doente e sempre teve uma constituição fraca. Após examiná-lo, Se-Hyun percebe que a força vital de Jerome foi completamente esgotada. Si-Woo lembra Se-Hyun sobre o favor que ele pediu mais cedo. Com um sorriso tranquilizador, Se-Hyun diz que voltará logo para prepará-lo. Poucos minutos depois, ele retorna carregando uma xícara de chá fumegante. Ele a oferece a um Jerome confuso. Quando Jerome hesita, Se-Hyun o encoraja gentilmente a beber. Jerome aceita a xícara. Ele se surpreende ao perceber que está cheia de chá de ervas. Jerome assume que é apenas um chá normal. Enquanto o bebe, sente pena de Se-Hyun. Ele acredita que o chá não fará nada por seu corpo teimoso. No entanto, tudo muda no momento em que o chá toca sua língua. Ele sente a doçura do chá, como se estivesse bebendo mel. Se-Hyun pergunta casualmente como ele se sente. Ele responde animadamente que nunca provou um chá tão delicioso. Vendo a reação de Jerome, Si-Woo o insta a relaxar. Ele lembra que é apenas chá. Ele decide experimentar um pouco. Após dar um gole, ele revela que o chá é amargo. Se-Hyun diz que o chá parece amargo, porque o sabor muda dependendo da condição de cada um. Jerome fica chocado. Sua dor de cabeça desapareceu. Sua visão parece melhor do que antes.
antes. O gerente se aproxima perguntando se ele quer dormir. Jerome diz que se sente tão animado que pode até fazer mais uma filmagem. Toda a equipe fica sem palavras. O gerente se pergunta como ele está em plena forma sem ter tomado remédio algum. O gerente descobre que Jerome está bem graças ao chá. Ele não perde tempo. Ele pega Se-hyun e pergunta onde conseguiu o chá. Se-hyun responde calmamente que ele mesmo o cultivou e que não está à venda. Com o rosto vermelho, o gerente pergunta se ele estaria disposto a vender um pouco. Eles estão prontos para pagar o preço que ele exigir. Basicamente, os itens feitos por druidas podem ser veneno ou remédio. É por isso que as pessoas não compram itens imprudentemente na antiga Bretanha. Se-hyun sabe que, mesmo nos tempos modernos, existem pessoas que enganam os outros para vender coisas prejudiciais. Pela forma como o gerente reage, Se-hyun percebe que ele realmente se importa com a equipe. Se-hyun concorda em fazer algumas poções para o time na manhã seguinte. Isso faz do gerente a pessoa mais feliz do mundo. O gerente menciona que sempre se preocupou com Jerome, pois ele tem uma constituição fraca desde que entrou na agência. Com lágrimas rolando pelo rosto, o gerente diz que está muito emocionado ao ver o quão energético Jerome está. Toda a equipe se une a Jerome para confortá-lo. Se-hyun sugere que terminem tudo no dia seguinte, pois já está ficando tarde. Na manhã seguinte, Jerome acorda após uma noite inteira de sono, algo que ele raramente consegue desfrutar, pois até o menor barulho costuma acordá-lo. Ele se levanta e vê que é o único ainda na cama. Ao sair, encontra a equipe tendo aulas de jardinagem com Se-hyun. Nesse momento, eles notam que Jerome está acordado. Si-woo expressa seu alívio por ele finalmente ter voltado à vida, depois de dormir como um morto. O próprio Jerome diz a Si-woo que está surpreso. Ele atribui isso ao chá de ervas que Se-hyun lhe deu. Se-hyun diz a Jerome que é por isso que ele veio até ele. Aparentemente, Se-hyun fez outra xícara de chá. Ele pediu que Se-hyun a desse a Jerome. Ele o incentiva a beber enquanto ainda está quente. Jerome alegremente pega a xícara. Diz que tem que agradecer a Se-hyun adequadamente mais tarde. Enquanto isso, Se-hyun observa de longe. Vendo o quão relaxado Jerome está, ele fica feliz que a medicação esteja funcionando bem. Aparentemente, Jerome estava vivendo queimando sua força vital, pois ele carecia de força da natureza. Isso lembrou Se-hyun de uma criança da tribo, de muito tempo atrás. Ele a conheceu quando ainda era um druida. A criança sofria dos mesmos sintomas que Jerome. Após o exame, seu professor disse aos pais que não havia esperança. Eles tentaram de tudo, mas não conseguiram encontrar uma cura para o problema. Tudo o que Se-hyun pôde fazer na época foi canalizar um pouco de força da natureza de cada vez, esperando que isso aliviasse a dor do menino. No entanto, nada funcionou. No final, o menino morreu. Não obstante, Se-hyun fez questão de ficar ao seu lado até o fim. Agora que está vendo os mesmos sinais em Jerome, Se-hyun está preocupado. No entanto, ele tem esperança. As montanhas e os campos do mundo moderno estão transbordando de elixires ricos em força da natureza, ao contrário das terras estéreis da Bretanha. Se-hyun está determinado a fazer as coisas diferentes desta vez, pois ele não suporta a dor de ver alguém morrer impotente novamente. É por isso que ele criou um chá rico e maravilhoso, feito especialmente para ajudar Jerome. Depois de tomar o chá, Si-woo e os outros notam uma mudança drástica no comportamento de Jerome. Estão maravilhados. Jerome está tão ativo que até tem tempo para brincar com pássaros. Si-woo imediatamente pega o telefone para tirar uma foto do momento raro. Depois que terminam de brincar, eles se reúnem para a transmissão do dia. Na transmissão, Hisu come tomates. Ele aproveita a oportunidade para promover Se-hyun, revelando que foi ele quem cultivou os tomates. Hisu e Kei fazem questão de mencionar suas travessuras durante a transmissão, até que Si-woo vira a câmera para mostrar a todos o seu animado membro da banda, Jerome. Os espectadores estão animados para vê-lo de volta em ação. Eles o aconselham a se manter saudável o máximo que puder. Estão no meio disso quando Haesu nota algo. Ele chama a atenção dos amigos. Todos se viram para ver Si-hyun brincando com pássaros. Eles pousam nele sem nenhum medo. Leo aproveita a oportunidade para contar aos espectadores que a pessoa observada é Si-hyun, o irmão de Si-woo. Ele tem ajudado com o conteúdo. Como se as coisas já não estivessem agitadas o suficiente, tudo vira um caos completo. Bangley aparece em cena. A equipe inteira delira. Eles sempre quiseram conhecer Bangley, o astro dos cervos aquáticos.